Agora na Bradesco Esportes FM, tá na hora do Café Esporte Bola. Bom dia, galera! Está começando mais um Café Esporte Bola. Embarque, desfrute. Vem nessa aventura comigo. Fica até às 6 horas da manhã com muitas informações. Antes do sol nascer, o Café Esporte Bola já está raiando, te deixando bem atualizado. Hoje é terça-feira, dia 18 de agosto, dia da libertação humana do estagiário e da revolução cultural. Nascia nessa data em 1933 Just Fontaine, ex-jogador francês, maior artilheiro de uma edição de Copa do Mundo, hein? Em 80 nascia Esteban Cambiasso, volante argentino de bom futebol, que recentemente esteve no Leicester City. Em 81 nascia César Tielito Delgado, atacante argentino, e Leandro Eusébio, ex-zagueiro do Fluminense. Em 85 nascia Brian Ruiz, jogador da Costa Rica, que jogou muito bem o Mundial aqui no Brasil e tem muita qualidade. E aniversário lá no Amazonas do Princesa dos Solimões de Manacapuru. A equipe completa 44 anos de existência e normalmente figura na Série D do Campeonato Brasileiro. O Princesa é hoje, ao lado do Penarol, o clube mais tradicional do interior do estado do Amazonas. É o Tubarão do Amazonas. E temos no Rio Grande do Sul também aniversariando o Erechim, aí a equipe do Ipiranga, que é lá de Erechim, 91 anos de existência, o clube mais conhecido como o Ipiranga de Erechim, clube da cidade de mesmo nome. Suas cores é o verde e o amarelo e o mascote, o canário, manda os seus jogos no Estádio Olímpico Colosso da Lagoa, terceiro maior estádio do Rio Grande do Sul, perdendo apenas para o Beira-Rio e para o Estádio Olímpico. Bradesco Esportes. E sem mais delongas, seguimos com muitas informações para você aqui na rádio do seu esporte, a Bradesco Esportes FM. Para começar, vamos de Jorginho, novo treinador da equipe do Vasco da Gama, depois de Celso Roth ser demitido. A derrota para o Curitiba em casa, em pleno Maracanã, gol de Evandro. O Celso Roth não resistiu, caiu, e o presente de aniversário do Jorginho foi assumir o Vasco da Gama, ele que fez aniversário no dia de ontem, na sua apresentação. Vamos ouvir agora a palavra do novo treinador. Queria saber, você retorna ao Vasco, já teve uma passagem como jogador também, dessa vez com um grande desafio, que é pegar um time que está na última colocação do Campeonato Brasileiro, com 19 rodadas pela frente. Como que você chega ao Vasco e depois de um ano que você estava sem clube, como que você volta a trabalhar e ainda pegando esse desafio que você vai ter pela frente aqui em São Januário? Bem, em primeiro lugar, eu quero dizer que para mim é uma grande alegria estar assumindo o Vasco da Gama, né, como treinador no dia do meu aniversário. Não poderia ter presente melhor do que esse. Me sinto honrado de retornar ao Vasco da Gama, um clube em que eu tive o grande prazer e a honra de construir uma grande história em períodos de 2000 e 2001, e encaro o desafio assim com muita fé, acreditando realmente de que a gente vai sair dessa situação, de que vejo grandes possibilidades pelo plantel que nós temos, pelos atletas que temos, pela condição de trabalho que a gente tem, de sairmos da situação que estamos, porque não era para estar, mas acontece algumas coisas, algumas variáveis no futebol, infelizmente, que acabam te levando a isso, mas acreditamos sinceramente que nós vamos sair dessa situação. Por isso nós viemos para cá, porque cremos que nós vamos sair dessa situação e nós temos tudo para isso. Jorginho, bom dia, parabéns. Valeu, prazer. Você viveu uma situação assim meio parecida no Goiás, assim, que você tinha duas competições, você foi até uma final da Copa Sul-Americana, o Vasco agora tem a Copa do Brasil. Daquela experiência que você teve com o Goiás, você tira alguma lição? Você acha que dá para as duas competições correrem juntas? Você já vai estrear na quarta-feira o jogo mata-mata, Copa do Brasil? Bem, não tenha dúvida
que são competições importantes. A gente vai ter agora, diante do jogo de quarta-feira, o grande rival, e a gente sabe da importância desse jogo. É um jogo diferenciado, e a gente vai fazer naturalmente o melhor. Eu só vejo uma pequena diferença, ou talvez uma grande diferença na realidade, é que agora nós temos um plantel, apesar das coisas não estarem correndo bem, nós temos atletas, nós temos vamos dizer assim, uma mescla, uma mistura de jogadores jovens, com jogadores extremamente experientes e vencedores nas suas equipes. Então eu creio que a qualidade que nós temos hoje nos permite trabalharmos nessas duas competições. Mas é claro que o nosso maior foco vai estar sempre no brasileiro, mas não tenha dúvida que a Copa do Brasil é algo fundamental. Bom dia, obrigado. A gente conversou até no final do jogo no Maracanã com o Humberto Ferreira, né, que é auxiliar técnico da competição do Celso Roth, preparador físico, né, e ele citou algo que ele até disse que pode ser explicado até cientificamente, né, que a instabilidade emocional, a instabilidade da cabeça do jogador, e o Vasco da Gama está afetando diretamente no rendimento do time. Já foi jogador, você percebe de fora que isso pode estar acontecendo mesmo? Se estiver acontecendo, como é que muda isso? Como é que essa parte da instabilidade emocional? É algo que a gente já está atuando já no primeiro papo, na primeira conversa com os atletas, de que não adianta a gente querer caminhar uma milha se a gente não corre nem um metro. E a gente precisa dar o primeiro passo, a gente precisa caminhar, a gente precisa estar coordenado para que a gente possa realizar o trabalho e bem feito. E essa intranquilidade é muito comum no futebol, porque é um esporte de alto rendimento, você depende de uma série de coisas, você não depende exclusivamente apenas de você, né? Você precisa do teu companheiro, precisa de as coisas também caminharem bem, de repente do juiz não errar contra você. Então a gente tem que estar completamente livre, a gente vai estar atuando nisso. Nós temos uma excelente psicóloga aqui que trabalha muito essa questão na parte emocional do atleta, dele acreditar, e é fundamental que isso aconteça. E eu queria deixar bem claro aqui que eu vivi dentro do Vasco da Gama, talvez seja a maior vitória ou a maior virada da minha vida em termos de esportivos no futebol, que foi em 2000, quando nós viramos aquele jogo, estava perdendo de 3-0 para o Palmeiras na Mercosul, e a gente virou para 4-3. Então isso eu procurei passar para os atletas. Muita gente não acredita. Eu vim para cá porque eu acredito. A minha comissão técnica veio para cá porque nós acreditamos no potencial desse plantel, no potencial desse clube. E nós temos a certeza que nós vamos sair dessa situação. Agora, a gente precisa trabalhar isso internamente, a gente precisa conversar com os jogadores, eles precisam estar livres. A coisa mais maravilhosa que tem é você ter um ambiente gostoso no vestiário, é você estar livre para você jogar futebol, que é a coisa que a gente mais ama fazer. Então eu creio que isso é uma das coisas que a gente precisa estar atuando. Traz uma preocupação sempre para o atleta, essa pressão, mas como eu falei, nós temos atletas muito experientes, competentes aqui, que já passaram por situações como essa. Jorginho, parabéns. Queria que você dimensionasse para o torcedor o quão difícil é a missão para o Vasco hoje. Bem, o torcedor sabe, o torcedor vascaíno com certeza sabe da dificuldade que a gente se encontra, sabe da pontuação que está. Aqueles que estão fora da zona de rebaixamento estão com 20 pontos. Que a nossa situação, ela é uma estratégia, vamos dizer assim, de guerra agora para a gente. A gente precisa realmente dar aquilo que temos e aquilo que a gente acredita que assim, que a gente talvez não teria, mas temos. Algo que sai realmente do fundo do seu coração. É uma hora que os atletas vão dar o melhor. Eles não têm deixado de correr, eu tenho visto os jogos do Vasco, eles não têm deixado de dar o seu máximo. E as coisas não estavam acontecendo. Vamos trabalhar para isso, vamos procurar dar um padrão tático a essa equipe, daquilo que a gente acredita, no nosso modelo de jogo. Agora, o torcedor, ele sabe da importância dele. E aquele que não sabe, ele precisa saber, porque, como eles sempre cantam, que o Vasco é o time da virada, que o Vasco é o time do amor, e eles trouxeram isso para o Vasco da Gama. Eu, quando joguei aqui,
em algumas oportunidades, inclusive como essa, jogando lá no Parque Antártico, a gente perdia o jogo. E a torcida foi fundamental, foi muito efetiva na nossa virada. Além do trabalho dos atletas dentro de campo, da comissão técnica, da diretoria, mas foi fundamental a presença deles. Então é um momento do verdadeiro vascaíno abraçar, de estar junto, de brigar, de lutar pela equipe, brigar, que eu digo, torcer pela equipe, estar apoiando, né? Porque eu tenho certeza que a gente realmente vai sair dessa situação. Jorginho, aqui à sua direita, parabéns pelo seu aniversário, primeiramente. Obrigado. Você hoje já comandou um treinamento no gramado de São Januário aqui. Qual o Vasco que você encontrou e tem muita coisa para mudar para o Vasco sair dessa situação, na sua opinião, como técnico agora? Bem, é claro que muitas coisas a gente vai tratar internamente. Eu acho que muito mais do que um treinamento hoje foi um dia mais de bate-papo, de organizar aquilo que a gente acreditou que não foi legal, por exemplo, no jogo passado. Já conseguimos ali sentar com os jogadores e dar fazer uma retrospectiva daquilo que foi o jogo, daquilo que foi muito positivo, daquilo que foi negativo e daquilo que nós queremos como forma de jogo mesmo, como modelo de jogo para essa equipe. E não tenha dúvida que tem trabalho para se fazer, mesmo a equipe muito bem justinha, as equipes que estão na ponta, com certeza elas precisam ser ajustadas, porque nem sempre, quer dizer, nunca vai estar 100%, e principalmente que o treinador ele sempre quer buscar algo mais, né, buscar tirar algo mais dessa equipe, e é isso que a gente acredita, que a gente vai ter um trabalho mesmo, mas é um trabalho que nos dá prazer. É um trabalho, como eu falei, é um grande desafio, mas ao mesmo tempo as lutas, as dificuldades, os desafios estão aí para serem vencidos. Jorginho aqui à sua esquerda, e a pergunta também serve para o Zé Luiz. Em um momento como esse, né, delicado do Vasco, qual a importância de ter um profissional como o Jorginho, que tem história no clube, um momento como esse, pedir a contratação de um profissional que tivesse identificação com o clube? Gostaria que vocês dois respondessem sobre esse tema. Que pediu a contratação foi exatamente a necessidade de uma pessoa que tivesse uma identidade com o clube, e a gente o fez. Tá? E está aí. Bem, eu acho que eu vou além da questão da identidade com o clube, que não necessariamente nós treinadores, às vezes não precisamos necessariamente ter uma identidade com o clube, mas sim ser o profissional específico para aquela área, para aquele momento que o clube está passando, porque a nossa vida é assim, a gente hoje está aqui, amanhã a gente está ali, e o mais importante é que a gente vista a camisa, é que a gente realmente assim tatue na nossa pele o clube que a gente está, a gente ame aquele momento, a gente se dedique, se entregue ao máximo. Acho que muito mais do que isso é que a gente realmente possa vivenciar, e eu assim me sinto muito tranquilo em falar isso para você e para vocês, de que como atleta e como treinador eu me entrego de corpo e alma ao trabalho pelo qual eu me realizo a fazer. Aqui, bom dia. Duas perguntas. Primeiro de tudo, queria que você falasse um pouquinho da tua comissão técnica, quem vem com você e o motivo das tuas escolhas. E queria também que você falasse um pouquinho sobre o próximo desafio. O Celso Roth teve pela frente, tão logo chegou, um clássico Flamengo e Vasco, venceu, deu um grande ânimo. Você gostaria de ter um início assim, pelo menos esse início também favorável? Você pensa que uma vitória nesse clássico pode ser fundamental para uma mudança na mentalidade dos jogadores? Bem, respondendo de trás para frente, então, eu não tenho a dúvida que você vem iniciar um trabalho com uma vitória é muito importante, e em cima de um grande rival é mais importante ainda. Te traz naturalmente cada vez mais confiança, traz alegria, né, traz motivação para o trabalho. Não tenha dúvida que a gente vai em busca disso. Sabemos que não é tão simples assim, que não é tão fácil vencer um jogo, mas que temos capacidade e condições para isso. Em relação, agora, eu acho que o mais importante, principalmente para aquilo que nós estamos pensando para o Vasco da Gama nesse ano, é a gente manter uma regularidade. Eu creio que o Vasco se encontra nessa situação porque realmente não houve
uma regularidade durante o campeonato, porque quando há essa regularidade você consegue se manter no meio da tabela pelo menos para cima. E, infelizmente não houve, mas a gente sabe, não estou aqui para de forma nenhuma estar falando qualquer coisa, mas a gente tem uma forma de trabalhar, uma metodologia de trabalho, e a gente vai procurar, claro, colocar em prática essa forma e essa metodologia de trabalho. E, inclusive, na escolha do atleta, na escolha do jogador que vai entrar, os 11 que iniciarão a próxima partida na quarta-feira. Em relação à comissão técnica, eu estou vindo com o Zinho, que é o meu auxiliar técnico. A gente já havia definido isso desde o início do ano. A gente acabou, é muito bom eu relatar isso, porque talvez as pessoas possam estar, mas você não teve nenhuma proposta. Não tive. Na realidade, eu tive algumas boas propostas, inclusive, de trabalho, mas eu tive uma infelicidade, uma tristeza muito grande na família. Eu perdi uma irmã faz aproximadamente um mês e alguns dias, de câncer, e nessa oportunidade que eu tive essas propostas, eu não poderia assumir, não poderia sair do Rio de Janeiro, porque eu estava dando todo o meu tempo para que a gente pudesse descobrir primeiro o que era, que foi uma coisa muito rápida. Ela morreu em 2 meses com câncer de pulmão, e a gente não sabia qual era o problema, e eu não pude me ausentar. Então não é bom só citar as equipes, mas foram equipes, inclusive, da primeira divisão e também da segunda divisão, e que estão muito bem na segunda divisão. Naturalmente, as equipes de segunda divisão, da primeira divisão, aquelas que estavam mais embaixo. Bem, e aí a gente não pôde assumir um trabalho e esperamos até o momento que aparecesse. E não tenha dúvida, ontem mesmo eu tinha marcado uma reunião. Eu falo isso, sou um cara muito sincero, muito aberto. Eu tinha marcado uma reunião depois das 7 horas da noite com o pessoal do Figueirense, mas a gente tinha uma reunião marcada com o Vasco às 4 horas. E como a gente não tinha nada acertado, né, eu não sou um tipo de profissional que faço leilão com as coisas, sou muito direto, e quando nós definimos a coisa com o Vasco, automaticamente eu fui ali e falei muito claro, né, com o pessoal do Figueira, de que, quer dizer, pela identificação que a gente tem, pelo trabalho que a gente realizou, graças a Deus, muito bom lá em 2011, fui bem sincero com eles. Se a gente tivesse fechado alguma coisa anteontem, a gente já teria resolvido essa situação, mas não foi assim que aconteceu. Estou muito feliz por estar aqui. Então, o Zinho é o meu auxiliar técnico. A gente está muito feliz por iniciar um trabalho junto. Um cara que teve 2 anos como treinador e 2 anos e meio como coordenador de futebol, que tem um conhecimento vitorioso na sua carreira como atleta, muito conhecimento de trabalho de campo, mas também de gestão de grupo, e é muito o que a gente está precisando nesse momento. Juntamente a gente traz também o Joelton, que é meu preparador físico, desde que eu comecei no América. O único período que ele não me acompanhou foi quando eu estive na Ponte Preta, que ele ainda estava no nosso adversário. Jorginho, bom dia. Aqui. Aonde? Aqui, ok. Bom dia, parabéns, boa sorte aqui no Vasco. Obrigado. Queria te fazer 2 perguntas. Primeiro, nesse período que você esteve passado no futebol, como é que você, o que você fez, o que você tem pensado sobre o futebol de hoje? Bem, e ok. Parece que você ia fazer um estágio fora do Brasil, não é isso? Não é bem um estágio, né? Seria uma observação diária com conversas. Eu estava marcado realmente para sábado que vem, no dia 22, ir para Munique e permanecer durante 20 dias e aproveitar esse tempo depois de dar uma rodada na Europa para ver tudo que está se passando, que eu acho que é fundamental a gente estar atualizado. Quanto a esse período que eu estive, vamos dizer assim, parado, sem exercer, né, a função como treinador, é o tempo todo vendo os jogos, conhecendo as equipes, buscando novos treinamentos e observando tudo que está acontecendo, para que a gente possa realmente estar muito bem atualizado em tudo que está se passando no futebol. Bom dia, Jorginho. O seu antecessor, o Celso Roth, ele teve muita dificuldade para repetir o time do Vasco. Você já tem um jogo muito complicado pela frente na quarta-feira. O time do Vasco já tem algumas caras bem conhecidas do futebol brasileiro, como o Rodrigo, como o Guinha Azul. O quão bem você conhece o elenco atual do Vasco? Não, conheço muito bem o elenco do Vasco. É claro que alguns jogadores que não têm tido tantas oportunidades, a gente, claro, que vai ter um conhecimento muito maior no dia a dia, mas o time do Vasco, apesar das mudanças que têm ocorrido principalmente do meio para frente,
eu conheço muito bem todos os jogadores, as suas características. Agora, é claro, no momento que você começa a trabalhar, você vai ver aquele jogador que é destemido, aquele jogador que tem uma personalidade forte, aquele jogador realmente que encara qualquer batalha, aquele que é mais concentrado. Tudo isso são coisas que realmente vão te dando as possibilidades realmente de trabalhar com o grupo melhor. Jorginho, bom dia, tudo bem? Parabéns. Beleza, prazer. Você falou muito sobre a experiência do teu time, mas ao mesmo tempo a base do Vasco tem mais de 32 anos, praticamente todos os jogadores. Como extrair fisicamente o melhor desses atletas com mais de 32 anos e até que ponto dificulta para você ter um grupo que praticamente foi formado ao longo do Campeonato Brasileiro, praticamente de junho para cá, com os reforços chegando? Bem, então uma das coisas que a gente precisa tentar a partir de agora é realmente ter uma base formada. É claro que é muito importante para mim como treinador manter todos os meus atletas motivados. Ele não precisa estar feliz comigo, porque aquele que está no banco ou que está fora do banco às vezes fica chateado, que é muito normal. Eu fui atleta, vivenciei isso, mas essa é a diferença do clube que tem uma regularidade, do clube que realmente, quando há uma troca, ele não perde na sua qualidade, né? Porque todos os jogadores estão pensando com o mesmo objetivo, procurando a mesma coisa, a mesma meta. Então é fundamental que os jogadores que estão no banco ou fora do banco tenham essa perspectiva de que a hora que ele entrar, e que a gente fala é olho no olho, é a verdade, e a gente, como foi atleta, não vai ter essa coisa de meias palavras, é claro, sabendo muito bem como falar, mas é trabalho. A gente, no dia a dia, que o tempo que a gente não tem, mas esse tempo que é bem reduzido, a gente procurar, por exemplo, pelada, vocês não vão ver nunca a gente fazer nos próximos dias, porque não temos tempo para isso. A gente precisa organizar a nossa equipe, fazer com que essa equipe jogue com intensidade, realmente assim, tenha a posse de bola, que o meu meio-campo, uma das dificuldades que eu tenho visto na nossa equipe, nosso meio-campo trabalha muito pouco, tem muitas ligações diretas, então precisamos trabalhar muito na equipe do Vasco. Essa situação é uma coisa que é trabalhada, é uma coisa que é treinada e que a gente precisa atuar rapidamente, né? Então, quanto mais eu puder repetir a minha equipe, mesmo tendo jogadores com 32, 33, 34 anos, são jogadores que têm muita força, mas qual é o tipo de trabalho que ele está fazendo, né? Está uma sobrecarga, o trabalho ainda, quer dizer, a gente pode dar um pouquinho mais, tudo isso precisa ser mensurado e a gente tem profissionais extremamente capacitados para isso. Bem, essa é a realidade do futebol brasileiro. Muitos de nós, treinadores, assumimos um grupo que a gente não formou, ou que foi formado dentro de uma competição como essa. Mas aqueles que estão chegando têm muita capacidade, são jogadores extremamente inteligentes, né? Se eu falar aqui para você aqui do Jorge Henrique, por exemplo, que é um desses que está chegando, que participou inclusive do jogo, é um jogador, taticamente, todo treinador quer ter esse jogador. Aplicação tática, se doa completamente pela equipe, então, quer dizer, é muito fácil trabalhar com esse nível de atleta. Jorginho, a principal questão que passa pela cabeça da diretoria do Vasco é como é que pode o time ser o último colocado se não tem o pior elenco da competição. Isso mesmo já foi tratado pela mídia. Eu acho que isso é o maior ponto de interrogação na cabeça dos dirigentes. De fora e agora de dentro. Você tem uma explicação para isso? Bem, te explicar, eu não vou te explicar 100% aqui, com certeza, porque, como eu falei, existem algumas coisas que a gente trata internamente, né? A gente costuma elogiar em público, mas a chamada de atenção a gente dá realmente no individual. A gente vai conversar muito sobre isso, não tenha dúvidas que a gente precisa trabalhar, até mesmo porque cada treinador tem a sua forma de trabalhar, o seu jeito de trabalhar, a sua metodologia de trabalho e até mesmo o modelo de jogo. Então, algumas coisas com certeza irão mudar. Agora, não posso aqui ficar dizendo aquilo que estava errado, que eu acredito que tem que mudar, mas com certeza algumas coisas irão mudar de acordo com que a gente vai caminhando, trabalhando, treinando e também o jogo. É uma coisa que a gente faz muito, a gente realmente, o nosso treinamento é um jogo.
É fundamental o atleta entender isso, já que a gente não tem esse tempo, a gente tem que aproveitar todo esse tempo, a intensidade tem que ser a intensidade do jogo para que a gente possa estar muito próximo daquilo que a gente acredita que é o ideal. Jorginho, você ainda pretende pedir alguma contratação? Essa é uma pergunta. E a outra coisa é, quando você saiu em 2000, apesar dos 2 títulos, acabou saindo um mal entendido, teve uma demissão e tudo. Isso já foi superado há muito tempo ou foi agora, nesse momento, na conversa com o presidente? Bem, quanto a contratações, a gente já sabe da posição, né, da diretoria, do esforço que eles estão fazendo para trazer os atletas, trouxeram alguns atletas importantíssimos, mas também eles se colocaram à disposição dentro de uma necessidade que eu achar, desde que não haja um investimento muito alto. É claro que eles vão estar aptos assim a gente ver essa possibilidade. E qual foi a outra pergunta? Desculpa. Quanto à minha saída daqui, eu falo isso com muita liberdade. Eu conversei ontem com o nosso vice-presidente, José Luiz, estava com o doutor Eurico Miranda, nosso presidente, e é uma pessoa muito autêntica. Ele fala mesmo na lata aquilo que ele tem que falar. Naquela oportunidade, surgiu dentro do Vasco uma possibilidade de greve, mas que não partiu de mim. E acabou que, por causa disso, eu acabei saindo do Vasco, mas a coisa foi superada. Até mesmo a gente já teve um encontro em 2013, na Copa das Confederações. A gente se abraçou com o presidente, falamos o quanto existe uma admiração recíproca, que eu falo isso para vocês. Já rodei bastante, trabalhei aqui no Brasil, trabalhei na Alemanha, trabalhei no Japão, mas para mim, sem sombra de dúvida, isso não é porque eu estou aqui, é porque eu hoje estou no Vasco da Gama, mas os meus amigos e a minha família sabem muito bem da minha posição. Para mim, o presidente Eurico Miranda é um dos maiores dirigentes do futebol brasileiro, e se não do futebol mundial. E está tudo superado. Jorginho, só para finalizar aqui, queria que você contasse como é que foi a sua chegada aqui, como é que foi a receptividade dos jogadores. Eu vou falar que foi tudo bem, foi tudo legal, né? Foi muito bom. Eu acho que o atleta, ele conhece muito bem aquele que chega e fala olho no olho, que conhece a situação, que está entendendo, quer dizer, a gente está acompanhando muito bem o que está se passando no futebol brasileiro, né? Essa questão, como você mesmo me perguntou, a gente sabe mesmo dos problemas e das dificuldades, mas também do potencial dessa equipe. Então, o que a gente percebeu é que eles estão assim, com os olhos brilhando para que a coisa dê certo, né? Então, é tudo que a gente quer, porque a gente não vai conseguir realizar um trabalho sozinho. Nós procuramos dar um padrão para a equipe tático, a gente procura trazer um modelo de jogo, a gente treina isso, a gente conversa, tem profissionais dedicados nessa área, o treinador está muito focado na questão tática, na questão técnica, né, de organizar tudo ali. Existem várias coisas que se passam no entorno, então nós temos profissionais muito qualificados para que estejam muito atentos em relação a isso. Uma coisa é muito importante nesse momento: diretoria, comissão técnica, atletas, torcida, a gente tem que se juntar, a gente tem que se unir. É o momento da gente pensar aqui no Vasco da Gama e da gente pensar em sair dessa situação e levar o Vasco da Gama a um patamar que ele deveria estar desde o início do campeonato. Oi, Jorginho, aqui no fundo, sua esquerda. Tudo bem? Tudo bom. Jorginho, recentemente, né, por conta até desse momento difícil, o Vasco mandou 2 jogos no Maracanã, contra Joinville e agora o último. Você tem preferência por jogar aqui em São Januário ou no Maracanã? Pretende fazer algum pedido? Acha importante, você que foi jogador do Vasco, jogar aqui na casa do Vasco? Bem, isso é legal, essa pergunta é ótima, porque eu tive um período aqui que isso aqui era alçapão. Vim jogar aqui era sufoco para qualquer equipe. Mas existem alguns momentos conturbados que acaba se transformando numa situação extremamente difícil. Mas aqui, com certeza, a gente também se sente em casa. Maracanã é a casa de todo atleta, de todo treinador. É bom demais jogar lá. Mas a gente tem uma história especial aqui. Aqui é diferente jogar. E eu acho que à medida que a gente for
caminhando, a gente vai pensando, vai conversando com a diretoria em relação a isso. Nenhuma decisão que a gente vai tomar vai ser uma decisão de uma pessoa, mas vai ser uma decisão em conjunto, com certeza. Mas é muito provável que a gente volte a ter alguns jogos aqui sim, com certeza. Esse aí, Jorginho, o novo técnico da equipe do Vasco da Gama. E olhem só, a equipe do Fluminense se deu bem no final de semana, 2-1 contra o time do Figueirense, numa partida onde o Figueirense saiu na frente. O Fluminense foi buscar o resultado e contou aí com os lançamentos e a vontade de Cícero, aí o atleta que é capixaba, para conseguir aí o resultado. Jogou muito bem o jogador do Fluminense, o Cícero. Placar final 2-1, depois da partida na zona mista, Ronaldinho e Fred falaram. Chegar aqui no Edson, vamos ouvir o Edson, jogador do Fluminense. Não, no segundo tempo não, acho que no primeiro todo, eles não criaram nenhuma situação de gol, né, os 2 tempos todos. Então a equipe está de parabéns, soube controlar o jogo, houve a infelicidade do árbitro, mas fazer o quê? Como eu falei no primeiro tempo, a gente está sendo muito prejudicado, mas a equipe está de parabéns porque foi um bom jogo, a gente imprimiu um bom volume de jogo. Aí a palavra do Edson, né, vamos ouvir aqui o Ronaldinho Gaúcho. Ele está saindo aqui, está com colete do banco de reservas. Vamos ouvir aqui o R10. Vamos ouvir aqui ele que está falando aqui com a TV Bandeirantes. Vamos ouvir então o Ronaldinho. De qualquer forma aqui, está falando, pode ir, né? Vamos ouvir então. Por conhecer muito bem aquela zona do ataque. Agora, de qualquer maneira, Ronaldo, é bom, né? Está sendo durante o jogo, mas é normal, condicionamento físico, né? Agora, procurando adaptar, mas muito feliz. Mais uma vitória. A gente se mantendo entre os 4 primeiros. Então a volta do Fred muito importante. Então agora é continuar trabalhando. Essa dupla tem só que se afinar um pouquinho mais em campo. Mas é com o tempo, né, Ronaldo? Sem dúvida. Quase não treinamos juntos, né? E jogamos assim de uma hora para outra. Então agora é começar a adaptar o mais rápido possível para continuar conquistando vitórias. É certo. É o Ronaldinho Gaúcho falando aos amigos aqui. Vamos ouvir, né, o Cícero deixando o campo de jogo, ele que foi um dos melhores aqui da partida. Vamos ouvir o jogador tricolor. Era importantíssimo para a gente, para readquirir a confiança, o bom futebol. Você pode ver que hoje ali a gente procura até trabalhar bem a bola. Infelizmente sofremos aquele pênalti que acontece, no meu modo de ver também. O cara estava sem o controle da bola, mas todo mundo está de parabéns e a volta é o G4. Atuando aberto pela ponta direita, jogou assim com o Cristóvão Borges no ano passado, à vontade? Não, do meio para frente ali, de segundo volante para frente ali, eu tento fazer qualquer posição, lógico, que sempre tem as minhas preferências ali de jogar como segundo ou como terceiro homem, mas eu deixei bem claro pro Anderson se precisar, eu tô ali para ajudar. E lembrando que tem mais 3 meses, né, que eu não jogava, esse é o meu segundo jogo, porque eu tava de férias, então, creio que nós tem que readquirir a confiança e o ritmo de jogo, então é no jogo que você vai pegando. E nesse segundo jogo, já com assistências, fez um gol, se reencontrou com as redes. É bom isso, né, Cícero? Sempre bom poder marcar, ainda mais diante do torcedor. Eu sei o carinho que o torcedor tem por mim, eu só procuro retribuir isso daí dentro de campo. Tá certo, é o Cícero falando aqui com a Bradesco. Vamos ouvir o zagueiro Gon também, tá deixando aqui o campo de jogo. O Fluminense fez muitas coisas positivas nesse primeiro turno. Acreditamos que nos últimos jogos, tirando esse, nós perdemos um pouquinho da nossa essência, porque baixou um pouco o ritmo, deixamos cair um pouco o ritmo por várias situações e também jogadores entrando na equipe e demora um pouquinho o entrosamento, mas a partir de hoje agradecemos o nosso torcedor pelo apoio, demos uma resposta boa do que o Fluminense quer no campeonato. Vamos continuar agora brigando a parte de cima da tabela e daqui para frente, novamente um time com vida, um time brigando muito pelo resultado. Esperamos agora, com tudo isso, trabalho, jogadores que já chegaram já encaixados no grupo, poder continuar crescendo a competição e buscar a parte de cima da tabela. Aí a palavra então do zagueiro Gon, falando com os amigos aqui da Bradesco Esportes FM, faltando apenas ele o capitão Fred, o autor do segundo gol, o gol que deu a vitória para o Fluminense, já está ali, né, com a chuteira, já sem meia, enfim, e o torcedor fica preocupado, né, será que o Fred é problema, será que não é? A princípio saiu mesmo só com câimbras, mas claro que vamos ouvir aqui do próprio jogador se ele deixou o campo de jogo só mesmo devido às câimbras ou se realmente sentiu algum problema, né, já que agora o Fluminense terá uma dura sequência de jogos, tem o Paysandu quinta-feira, 7 da noite, pela Copa do Brasil, depois o Joinville, 4 da tarde no próximo domingo, abrindo o retorno do Campeonato Brasileiro, e depois o jogo de volta
volta para a Copa do Brasil, aí em Belém do Pará, né? O Fluminense definindo aí a vaga para a próxima fase. Vamos ouvir então aqui o capitão tricolor, vamos ouvir. Feliz. Não tô nem pensando assim no meu gol, sinceramente, eu tô mais feliz porque nós reencontramos aquele Fluminense de algumas rodadas bem atrás, né? E hoje, com essa entrega, com essa alma, com essa dedicação toda, mesmo no resultado atrás, as coisas ficaram melhores pra gente. E a gente sabe o comportamento do torcedor como é que é. Se eles não conseguirem ver uma equipe se entregando, ainda mais com o resultado atrás da partida, que é natural uma pressão, o início já de começar uma reclamação. Não vimos isso hoje, porque é reflexo do que a gente fez, né, da nossa entrega. Houve um pouco da sobrecarga aí da casa da volta e sair com cãibra, mas graças a Deus contente por tudo. Só cãibra, né, Fred? Nenhum problema demais, né? Você não pode ficar tranquilo que é só cãibra. Só cãibra mesmo, né, Fred? Hoje com ele. Como é que é? O Ronaldinho falou, feliz, porque estava ao lado do Fred. Não, a nossa equipe está muito feliz, porque eu costumo falar, a primeira bola que o Ronaldinho pegou, eu não estava jogando, mas eu acompanhei todos os jogos, todos os treinamentos dele. Além de já ter jogado com ele na seleção, visto por onde ele passou. Primeira bola que ele pegou, ele estava de costa, eu já cortei e ele já jogou para mim. Então, assim, é um jogador que tem olho na nuca, né? A gente tem que ficar sempre atento quando a bola chegar para ele. Às vezes ele tabela sem encostar na bola, ele larga e passa da bola para deixar o companheiro na cara do gol. Então, assim, eu sou atacante, tenho certeza que a bola vai chegar para mim toda hora. Não só o Ronaldo, mas o Cícero, como me deu um lindo passe, o Oswaldo com a sua velocidade, Jean chegando, o Edson. Estou feliz por isso. E como eu falei, porque para mim o mais importante foi a mudança de postura nossa aí nesses últimos 4, 5 jogos. Hoje a gente mostrou que se a gente conseguir colocar esse ritmo, essa entrega e transpirar, brigar por cada espaço dessa forma que foi, nós vamos continuar aí na briga lá em cima. Fred, queria que você falasse um pouquinho desse retorno do Cícero, falou do Ronaldinho, fez um gol e te deu o passe para o outro. Queria que você falasse da importância e da qualidade desse jogador que está de volta ao Fluminense. Jogadores de muita qualidade, o Ronaldo, não precisa nem comentar, está entrosando a cada momento, de um tempo sem jogar, então vai evoluir muito mais ainda do que já jogou muito bem hoje. O Cícero, jogador que entra na área, então fez gol e deu o passe. Então, muito feliz aí pela partida dele também e mais feliz ainda pela nossa vitória. Como é que foi depois com a bola nos pés, virando a bola de um lado para o outro? Esse é o Fluminense com a qualidade que tem? Isso aí a gente sempre soube fazer, né? O nosso problema nos últimos anos estava sendo a entrega e hoje nós encontramos. Dedicação, marcando lá em cima na hora de sofrer todo mundo junto. E o que eu mais falo na pré-eleição, na hora que a gente fecha lá, é exatamente isso. Se a gente se doar um para o outro, cobrar um o outro e correr pra caramba um pelo outro, dificilmente vão ganhar da gente. Tá certo. É o Fred falando aqui com os amigos da Bradesco Esportes FM. Aí o Fred que saiu de campo, pelo menos tranquilizando o torcedor, né? Dizendo que foi somente cãibra, não sentiu nada demais. Esse o Ronaldinho e o Fred falando na equipe do Flusão. E no Flamengo tivemos o Guerreiro falando. O Flamengo que não conseguiu o resultado foi a São Paulo enfrentar a equipe do Palmeiras, placar de 4-2 para a equipe do Palmeiras. E nesse meio de semana tem um jogo contra o Vasco pela Copa do Brasil, jogão no Maracanã, um duelo que será realizado quarta-noite, né? A última vez que se enfrentaram na Copa do Brasil numa final, o Obina foi o grande nome da partida. Guerreiro é o centroavante do Flamengo agora e ele falou sobre a partida do último final de semana. Que para ele não foi pênalti, mas se para ele não foi pênalti, tivesse me dado o cartão amarelo. Se ele achava que eu me joguei dentro no chão, mas é um pouco irritado, né? Porque não estão cobrando nada para mim e é difícil. Eu acho que falar mais daquilo, eu espero que o Flamengo, a diretoria do Flamengo faça alguma coisa contra a CBF, contra a comissão de juízes, né? Porque acho que eles estão pegando muito e
E eu já estou um pouco cansado disso, né? Não estão cobrando nada para mim. O último jogo contra a Ponte Preta também tomei muita pancada e não estão cobrando nada. Então eu espero que alguma coisa tem que fazer o Flamengo, porque não estão cobrando nada para mim. Né? Não, eu não quero falar. Eu espero que o Flamengo faça alguma coisa, porque os juízes não estão cobrando nada para mim. Eu espero que façam alguma reclamação, alguma coisa. Que para ele não foi pênalti, mas se para ele não foi pênalti, tivesse me dado o cartão amarelo. Se ele achava que eu me joguei dentro no chão, mas é um pouco irritado, né? Porque não estão cobrando nada para mim e é difícil. Eu acho que falar mais daquilo, eu espero que o Flamengo, a diretoria do Flamengo, faça alguma coisa contra a CBF, contra a comissão de juízes, né? Porque acho que eles estão pegando muito e eu já estou um pouco cansado disso, né? Não estão cobrando nada para mim. O último jogo contra a Ponte Preta também tomei muita pancada e não estão cobrando nada. Então eu espero que alguma coisa tem que fazer o Flamengo, porque não estão cobrando nada para mim. Né? Não, eu não quero falar. Eu espero que o Flamengo faça alguma coisa, porque os juízes não estão cobrando nada para mim. Eu espero que façam alguma reclamação, alguma coisa. Esse aí o Guerreiro, lembrando mais uma vez que o Flamengo tem um clássico agora meio de semana contra a equipe do Vasco da Gama. Bradesco Esportes. E no Linha de 3 da Bradesco Esportes FM e da Rádio Bandeirantes, tivemos a presença de Fábio Santos, jogador ex-Corinthians, que está atuando no Cruz Azul do México. Está muito bem no México, né? Ele falou sobre o estilo de jogo dos mexicanos, que é mais corrido, além de outras situações, como a disputa do Campeonato Brasileiro, a disputa pela liderança. Segundo ele, o Fluminense não tem chances de chegar tão longe. Vamos ouvir o Fábio Santos agora na Bradesco Esportes FM. A entrevista. Hoje a entrevista será trazida pelo nosso companheiro do Grupo Bandeirantes de Comunicação, Leandro Quesada, que conversou com um cara que até pouco tempo era titular do Corinthians, mas foi embora. Fala aí, Quesada. Vamos ao México. Lá está Fábio Santos. Como está, senhor? Bien? Como é que tá, Quesada? Tudo bem? Prazer falar contigo de novo. Muito gusto, encantado. Que isso, cara. Pessoal, tá melhor que o meu, hein? Como é que estão as coisas aí, Fabinho? Tudo bem, graças a Deus, caminhando. Até melhor do que esperava. A adaptação tem sido muito boa e esse começo tem sido surpreendente, graças a Deus. E foi tudo tão rápido, né, Fábio? Pelo menos a gente viu assim, você jogando em alto nível no Corinthians, aí surge essa proposta. De uma hora para outra você deixa o Corinthians para jogar no futebol mexicano. Ainda tem muito corintiano chorando a sua saída, viu? Mas eu acho que eu chorei mais de ter saído do que eles estão chorando a minha saída. Não, realmente, aconteceu tudo muito rápido, né? Na verdade, não esperava sair esse ano ou nos próximos anos do Corinthians ainda, mas aconteceu, chegou essa proposta, conversamos, né? Corinthians e eu, e achamos que era o melhor momento de sair. E bom que foi bom enquanto durou no Corinthians e graças a Deus o começo tem sido muito bom aqui no México também. Agora, você falou de adaptação, Fábio, você foi para um país que gosta muito de futebol e gosta muito do futebol brasileiro até pela história, né? Foi no México que o Brasil conquistou aquele histórico tricampeonato mundial, né? Acho que você foi para um lugar bacana, que valoriza o futebolista brasileiro, não é? Sem dúvida. Eles gostam bastante de brasileiro aqui. Tem sido tratado muito bem por todos, não só dentro do clube, mas do povo mexicano em si. E realmente o brasileiro perdeu um pouco de espaço, né? Aqui temos poucos jogadores até jogando, mas eles sempre querem bastante brasileiro, sempre deixam as portas abertas. A gente torce para que possa crescer o mercado de brasileiro aqui novamente, como foram vários anos atrás aí, né? E para que possa estar cada vez mais brasileiro chegando aqui também no futebol mexicano. Qual a tua ideia, Fábio? Quanto tempo de contrato a propósito? Acaba no meio de 17, né? Que aqui a temporada é igual a temporada europeia, acaba no meio de 17. No meio de 17, né? Bom, no meio de 17 você terá 31 anos? 31 anos, isso. Ou seja, ainda jovem, não é? Aí você pode renovar o contrato aí, ou você pode voltar para o Brasil ainda com o mercado
muito aberto. Nós estamos vendo aí, o futebol brasileiro valoriza bastante a experiência de jogadores que tem mais de 30, né? Então, quer dizer, você pode voltar e ainda seguir a tua carreira, de repente, voltando até pro Corinthians, não sei. É tua ideia fazer isso, ou depois do México não, encerra a carreira e vai tocar a vida? Na verdade, eu brinco que tudo que eu programei até hoje na minha carreira aconteceu tudo ao contrário, né? Então eu tô fugindo muito de planejamento e tô deixando as coisas acontecerem. Vamos ver como eu posso ficar aqui. Final do ano eu posso voltar pro Brasil, eu posso ir para outro mercado, ou como posso ficar aqui e permanecer aqui durante 5 anos, né? Então não sei. Vamos esperar, deixar as coisas acontecerem. E, como você falou, eu ainda tô jovem, né? Esse ano eu completo 30 anos e para que eu possa continuar jogando no nível bom e mais pra frente a gente vê o que acontece. Quando você fala de não planejar, você diz em relação a se vai continuar no México, se vai para outro lugar. Agora, continuar jogando bola é uma ideia que você tem, né? Como carreira, né? Como projeto. Ah, né? sem dúvida, sem dúvida. É o que eu mais gosto de fazer. Eu não reclamo de nada, de concentração, de treino. Eu adoro o que eu faço e faço com o maior prazer e espero poder ir até onde eu aguentar, com 36, 37, não sei. Vamos ver, eu quero jogar e desfrutar cada vez mais desse momento. Fábio, você saiu aqui de um time em que você conquistou tudo, né? Você é um campeoníssimo aí pelo Corinthians e foi atuar no Cruz Azul, que é um time muito respeitado no México, né? Como foi essa mudança, né? Sair de um grande clube brasileiro para atuar num grande clube mexicano, e o que você encontrou aí? E comparação sempre é bom a gente fazer pra gente ter uma ideia de como as coisas são feitas também fora do país, não é? Que tipo de estrutura você encontrou no Cruz Azul? Bom, a estrutura aqui é maravilhosa, que é estadual, que fica um pouco atrás dentro do Corinthians, que hoje, na minha opinião, o Corinthians tem uma das melhores estruturas, não só do Brasil como do mundo, mas aqui a estrutura que eles nos oferecem é de primeira qualidade, de vestiário, de campo, de material, de profissionais, e então não senti tanta diferença nesse sentido. Na questão tática é um pouco diferente. Aqui o futebol é muito corrido, a todo momento é para frente você ganhando ou perdendo o jogo, sempre atacando, dosa muito pouco o jogo, então o desgaste acaba sendo muito grande. Treinamento também aqui se treina muito mais do que treina no Brasil. Acaba jogando um pouco menos, né? Porque tem até a Liga Mexicana, como se fosse a Copa do Brasil. Eles acabam nessas primeiras fases jogando com uma equipe reserva, e o campeonato mexicano ele é mais curto, são 18 equipes que classificam 8 equipes para fazer o mata-mata, então você pode ser campeão mexicano com 25, 26 jogos. E acho que foi mais essa a diferença. A pressão que sofre aqui também é grande, já que o Cruz Azul é uma das 3 maiores equipes que existem no México, já faz muito tempo que não ganha um campeonato mexicano, faz 18 anos, então existe essa pressão, essa cobrança do torcedor, da própria imprensa, e agora a gente está tentando conseguir esse título, ver se a gente consegue entrar para a história do Cruz Azul, assim, quando entramos também pro Corinthians. Torcida apaixonada também, exigente, Fábio? Apaixonadíssimo, exigente, e tá carente de títulos, né? Tá carente de títulos. E já assim que eu cheguei, a primeira entrevista que eu dei já foi com esse sentido de cobrança. E aí, vai ser campeão. E nos jogos também a gente sente que o torcedor aflito, mas vamos ver, tomara que esse ano a gente consiga acabar com esse jejum de títulos aí, porque a equipe se reforçou bem também, trouxe vários jogadores, trouxe comissão técnica nova, e a gente está esperançoso em fazer um grande campeonato. O time está jogando naquele estádio que é todo azul? Isso, foi aqui onde nós jogamos em 2012, e com o Corinthians, não sei se você veio que estádio. Ah, é. Foi nesse estádio? Foi nesse mesmo estádio, estádio azul, estádio muito bonito, e aqui tem um pouco de altitude também, né, coisa que atrapalhou bastante também no meu primeiro mês, até a adaptação ela é bem complicada, mas agora já tem lidado melhor com essa situação. Amigo Fábio Santos, eu quero ver, sabe o que? O Cruz Azul jogar Libertadores da América e o senhor pisar na Arena Itaquera com a camisa do Cruz Azul, viu? Quero ver se o coração vai aguentar, né? Imaginou ou não? Imaginar eu já imaginei, né? Mas
Não sei, vamos ver aqui. Aí a galera corintiana vai cantar o seguinte: doutor, eu não me engano, Fábio Santos é corintiano. Aí, meu amigo, aí eu quero ver, viu? aí vai ser difícil, hein, que controlar a emoção. Bom, é Cidade do México, né, o Cruz Azul, né? Fala um pouquinho da cidade, porque você saiu de uma cidade de São Paulo que você conhece bem, né? Desde os tempos do São Paulo, você saiu, você rodou o Brasil e o mundo, veio pro Corinthians e viu uma cidade mais complicada e mais maluca ainda. E a tendência é sempre ficar mais complicada e mais maluca. Mas você está na Cidade do México, que me parece ter um trânsito, acho que um pouco mais tranquilo, né? Tem. Quem me dera. Eu sou acostumado com São Paulo desde sempre, né? Que eu sou nascido na Zona Norte de São Paulo. Mas realmente aqui me assustou um pouco no começo. O trânsito é muito grande, realmente é uma loucura. Perigosa na questão de assalto, de sequestros, né? Mas no resto ela é bem parecida com São Paulo, a temperatura, muitas coisas para fazer, de restaurante, de festa, de teatro, cinema. É uma cidade bem parecida com São Paulo, assim, que tem sido fácil também nessa questão para se adaptar. Estamos entrevistando Fábio Santos, hoje no Cruz Azul do México, campeoníssimo pelo Corinthians. Vamos trazer agora o assunto um pouquinho aqui pro futebol brasileiro, Fábio. Você tem acompanhado o Campeonato Brasileiro daí? Acompanho, tô dando uma olhada. Você viu que o Corinthians é líder do campeonato, vai ser uma briga boa, hein? Você acha que vai limitar aí em Corinthians e Atlético, ou de repente Grêmio, Fluminense, São Paulo, Palmeiras também devem brigar, Fábio, pela experiência de ter disputado o Campeonato Brasileiro? Não, é um campeonato muito longo, né, Cristóvão? Então é normal que você oscile um pouco. E eu vejo hoje com as principais equipes, Corinthians e Atlético Mineiro, o Grêmio há 2, 3 rodadas atrás tinha uma certa dúvida, e quando você vence um clássico como ganhou da maneira que eles ganharam e agora bateu no Atlético, fora de casa também pode crescer dentro do campeonato. Eu ainda deixei aberto entre essas 5 equipes, né? O Fluminense não vejo tão forte por título, mas o São Paulo é uma equipe que quando cresce também é perigosa, e o Sport, mesmo não tendo tantas tradições, vem fazendo um campeonato maravilhoso também. Então, acredito que vai ficar entre essas 4, 5 equipes: Corinthians, Atlético Mineiro, Grêmio, Sport e São Paulo. Esse é o Fábio Santos conversando com o Leandro Quesada, né? O Fábio Santos, jogador da equipe do Cruz Azul. Bradesco Esportes. Cappuccino, o futebol internacional na Bradesco Esportes FM. E tocou a vinhetinha, você já sabe, chegou a hora do futebol internacional comigo, Juan Rodrigues, na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. E não poderia ser diferente, final de semana tivemos rodada dos principais campeonatos pela Europa. Primeiro, vamos aos resultados. Tivemos Bayern de Munique 5-0 contra a equipe do Hamburgo. O Borussia Dortmund bateu a equipe do Borussia Mönchengladbach 4-0. O Hertha Berlim fez 1-0 contra o Augsburg. O Schalke 3-0 contra a equipe do Werder Bremen. O Darmstadt, estreante na primeira divisão, empatou com o Hannover em 2-2. O Bayer Leverkusen bateu o Hoffenheim por 2-1. O Ingolstadt, também estreante na primeira divisão, bateu o Mainz por 1-0. O Colônia fez 3-1 no Stuttgart e o Eintracht Frankfurt perdeu para o Wolfsburg por 2-1. Aí temos 7 times com 3 pontos na primeira colocação, na primeira rodada do campeonato alemão. No campeonato francês, segunda rodada. O Mônaco empatou com o Lille em 0-0, o Saint-Etienne ficou no 1-1 contra o Bordeaux, Nantes e a equipe do Angers ficaram no 0-0, Caen ficou no 1-0 contra o Toulouse, Lyon 1-0 contra o Guingamp, o Rennes fez 1-0 contra o Montpellier, Nice 3, Troyes 3, a equipe do Reims bateu o Marseille por 1-0, segue a sina do Marseille sem vitórias. E o Lorient fez 1-1 contra a equipe do Bastia. O Paris Saint-Germain fez 2-0 contra o Ajaccio. Temos 3 equipes empatadas na liderança: Paris Saint-Germain, Stade Reims e também a equipe do Caen. Campeonato holandês, também segunda rodada, o Vitesse fez 3-0 no Roda JC, o Zwolle fez 3-0 no Graafschap, a equipe do Ajax fez 3-0 contra o Williams, segundo, o Den Haag fez 4-1 no
Twente. A equipe do Excelsior empatou com a AZ Alkmaar em 2-2. O PSV fez 2-0 em cima do Groningen. Feyenoord 2, Cambuur 0. A equipe do Utrecht empatou com o Heerenveen em 1-1. E o Heracles Armelo fez 3-0 no Nijmegen. A liderança compartilhada está com o Ajax e com o Feyenoord. Campeonato inglês. Após a segunda rodada, sem o jogo do Liverpool. Tivemos Manchester United de 1-0 contra o Aston Villa. A equipe do Norwich fez 3-1 no Sunderland. A equipe do Swansea fez 2-0 em cima do Newcastle. O Tottenham fez 2-2 contra o Stoke City. O Watford ficou no 0-0 contra o West Brom. O Leicester 2-1 no West Ham. Everton 3-0 no Southampton. Manchester City 3-0 no Chelsea. Crystal Palace 1, Arsenal 2. Liderança compartilhada do Manchester City, do Leicester e também da equipe do Manchester United. Já vamos comentar mais sobre o campeonato inglês. Campeonato português, tivemos nos jogos dos grandes. Sporting 2-1 contra a equipe do Tondela. Belenenses 3-3 com o Rio Ave. Porto 3-0 no Vitória de Guimarães. Time do Vitória de Guimarães, por sinal, muito fraquinho. Eu estive acompanhando a partida. É uma equipe que apresenta muitos erros. O Vitória de Setúbal empatou com o Boa Vista em 2-2. O União Madeira bateu o Marítimo por 2-1. O time do Arouca fez 2-0 em cima do Moreirense. O Braga fez 2-1 no Nacional e o Benfica 4-0 no Estoril. E temos aí as equipes empatadas na primeira colocação. Vamos falar um pouco do campeonato inglês, como prometi. Tivemos a segunda rodada e vamos destrinchar os resultados aí com informações extras. Tivemos Manchester 1-0 contra o Aston Villa e o Aston Villa igualou a maior série de partidas em casa sem vitórias contra um mesmo adversário na história do campeonato inglês. 20, número igual ao do Sunderland contra o Liverpool. O Manchester United, por sua vez, alcançou sua 33ª vitória contra o Aston Villa na Barclays Premier League. Nenhuma outra equipe tem mais triunfos contra um mesmo adversário na história do campeonato. O Everton fez 3-0 no Southampton e o Southampton foi vazado pelo 8º jogo consecutivo no campeonato. Em 7 deles sofreu mais de 2 gols. E pela primeira vez na carreira, Ross Barkley marcou gol e deu uma assistência no mesmo jogo do campeonato inglês. O Norwich fez 3-1 no Sunderland e o Norwich marcou 3 gols fora de casa pela primeira vez desde os 3-2 sobre o Manchester City na última rodada de 2012-2013. E o Sunderland sofreu 12 gols nos seus últimos 6 jogos em casa. O Swansea fez 2-0 no Newcastle e Batefimi Gomes balançou as redes 7 vezes nos últimos 8 jogos pela Barclays Premier League. E jogando fora de casa, o Newcastle perdeu pela 7ª vez consecutiva, igualando a série de outubro de 99. No total, marcou 1 gol nessas partidas. O Tottenham, por sua vez, empatou com o Stoke City em 2-2. Todos os gols de Eric Dyer na Premier League foram marcados em agosto. É um detalhe interessante, zagueiro da equipe do Tottenham. Já o Stoke City igualou seu recorde de chutes certos no gol em uma partida fora de casa da Premier League. Foram 7, na mesma marca que teve contra o Wigan em setembro de 2012. Watford 0, West Bromwich 0. O Watford chutou 16 vezes a gol, 10 a mais que o rival. Sozinho, Ighalo disparou 7 vezes, o mesmo número que todo o time do West Brom. Sob o comando de Tony Pulis, esta foi apenas a segunda vez que o West Brom não marcou gols em jogos consecutivos. Leicester City 2-1 contra o West Ham. O Leicester City somou 28 pontos na Premier League desde o dia 1º de abril de 2015, mais do que qualquer outra equipe na elite. O Leicester também encerrou uma série de 20 jogos sem vitórias em Londres pelo campeonato inglês. Já na partida entre Crystal Palace e Arsenal, as últimas 3 partidas do Arsenal contra o Crystal Palace na Premier League terminaram por 2-1. Que interessante, né? Enfrentando o mesmo adversário e o mesmo placar em 3 oportunidades. E pela 3ª vez seguida, o primeiro gol da temporada saiu dos pés do jogador francês, nesse caso, Olivier Giroud. Manchester City 3-0 sobre o Chelsea. Sob o comando de José Mourinho, essa foi a primeira vez que o Chelsea sofreu mais de um gol do Manchester na Premier League, City ou United. E o Manchester City chegou à sua 8ª vitória seguida, igualando a melhor marca até aqui.
Falando de transferências agora, o Besiktas espera contratar o nigeriano Obi Mikel, do Chelsea. Sem espaço no Stamford Bridge, o meio-campista pode se transferir para a Turquia. Segundo o Fanatic, Götze, jogador que fez o gol do título da Alemanha em 2014, não vem sendo titular com Pep Guardiola na equipe do Bayern de Munique e o Arsenal está de olho nisso. O Wolfsburg tem que convencer De Bruyne a não assinar com o Manchester City. O time alemão ofereceu salário anual de 10 milhões de euros ao meia belga. Já a Juventus insiste em tentar tirar Quadrado da equipe do Chelsea, mas Mourinho não quer liberar. E o Real Madrid irá oferecer 12 milhões de libras pela contratação do goleiro do Manchester United, David De Gea. O espanhol não quer seguir em Old Trafford. E o Manchester City fechou um acordo de 40 milhões de euros com o zagueiro Nicolas Otamendi, ex-Atlético Mineiro. A transferência deve ser anunciada nas próximas horas e Eliakim Mangalá também será emprestado ao clube espanhol por uma temporada. Já o Chelsea está de olho em Alex Telles, que já foi pretendido pelo Flamengo. Está na mira do clube, contudo o Galatasaray rejeitou a primeira proposta feita pelo clube inglês, avaliada em 7 milhões de euros, aproximadamente 27 milhões de reais. A informação é do Daily Star. O clube espera ao menos 15 milhões de euros, 60 milhões de reais, com a saída do jogador. E o técnico Arsène Wenger disse no final da partida contra o Crystal Palace que o jogador Alexis Sanchez ainda não está no melhor da forma física. Ele disse o seguinte, abre aspas, ele voltou agora para a equipe, mas mostrou muita determinação. Penso que em poucas semanas vai atingir um nível de primor como era antigamente. O Sérgio Ramos assinou com o Real Madrid, o jogador que chegou ao clube em 2005, depois de ter vindo do Sevilha, agora assinou contrato até 2020 e não irá para a equipe do Manchester United. Para finalizar, o volante Guilherme, que já foi nosso entrevistado aqui no Café Esporte Bola e também no Madrugada Ligada, começou a temporada na Itália melhor possível. No último domingo, o brasileiro marcou um dos gols da vitória da Udinese sobre o Novara por 3-1 pela Copa da Itália. Foi o primeiro gol do ex-corintiano com a camisa do time italiano. Ainda no primeiro tempo, o Guilherme recebeu do meio de campo, avançou e soltou a bomba de fora da área. Volante que buscava isso desde a temporada 2014-2015, a sua primeira na Europa. Abre aspas. Muito feliz com o meu primeiro gol na Udinese e já estava querendo, trabalhei forte para isso acontecer. É uma característica que tenho, de bater de fora da área. É um bom momento e de início de temporada e nada melhor do que começar com o pé direito, literalmente. Bradesco Esportes. E seguimos com mais informações para você aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, mais uma vez voltando a falar sobre Fluminense. Vamos ouvir Anderson Moreira. Anderson Moreira, o nome, da vitória do Flusão, porque conseguiu montar a equipe, apesar dos vários desfalques na partida. Não pôde contar com o Marco Júnior, não pôde contar com o Diego Cavalieri, dentre outras situações, e conseguiu o resultado positivo 2-1 para cima do Figueirense. Anderson Moreira. E eu acho que o resultado foi muito bom, e sem contar assim, a presença do Fred, é um jogador que eu não canso de falar, que tem uma condição excepcional. Eu acho que é uma grande referência para todos nós, dentro de campo principalmente. É um jogador que consegue ter retenção de bola, é muito inteligente para jogar, tem boa técnica, finaliza muito bem, cabeceia bem. Então, acho que isso tudo fez com que a gente tivesse um segundo tempo muito bom. Anderson, boa noite. Um pouco em cima desse assunto ainda, essa volta do Fred era muito aguardada justamente pela estreia ao lado do R10. E acabou que no primeiro tempo a gente teve a impressão, eu tive a impressão pelo menos, de um quarteto um pouco bagunçado ali na frente, talvez até por causa da falta de entrosamento. Quando o Osvaldo saiu sentindo a coxa, parece que melhorou um pouco isso. Queria saber como é que você enxergou essa troca do Osvaldo, se de fato ela influenciou naqueles 4 homens ali na frente. Eu vou discordar de você. Eu acho que não teve bagunça, não teve nada disso. Eu acho que a equipe criou algumas situações, talvez tenha pecado no último passe, no último lance. Agora, é claro que são jogadores que se conhecem muito pouco dentro de campo, né? É uma coisa que vai melhorando à medida que um vai conversando, a gente vai fazendo alguns acertos, né? Acho que o Osvaldo faz um bom primeiro tempo, acho que foi importante, criou desequilíbrio, deu profundidade. O que nos faltou um pouquinho mais de tranquilidade nesse último passe, né, de poder dar assistência, deixar o companheiro na
numa situação ótima de finalização. Como o Oswaldo, né, acabou sentindo um pouquinho a perna, a gente optou por uma troca. E naquele momento a nossa percepção, a minha percepção da comissão técnica era que não adiantava simplesmente colocar um jogador mais de velocidade. A gente precisava colocar um jogador talvez com um pouquinho mais de presença de área, já que a nossa equipe estava criando situações e precisava ter mais gente chegando. Então essa opção pelo Wellington, o Wellington entrou bem, né? Deu um grande passo para o gol, né? É competitivo do jeito que a gente sabe que ele é, e acho que foi importante. O Anderson, o Fred, quando estava deixando o campo, ele disse da importância não só do entrosamento, mas também da garra da equipe. Você destacou aí a influência e a liderança do capitão do Fluminense, e ele destacou também a garra e a determinação, que na opinião dele, isso tudo acabou voltando na partida de hoje. E falou também sobre o Ronaldo, que ele disse que o Ronaldo tem olhos na nuca, que ele tem uma visão de jogo incrível. Queria que você comentasse isso. O Ronaldo é um privilegiado nesse aspecto, né? Então, ele é um jogador que realmente encontra algumas situações que a grande maioria dos atletas não consegue perceber. É uma questão de tempo para poder, é claro, o Ronaldo está de uma maneira gradativa buscando essa condição. Ele está correndo muito atrás, não é fácil, está muito claro. Quando eu falo que em algum momento a gente vai ter que parar para poder refazer alguns aspectos, né? Porque um jogador que joga domingo e quarta dificilmente tem capacidade e condição de treinar ou se recuperar. O maior problema, às vezes, um jogador que não faz uma pré-temporada é que na sequência de jogos ele demanda mais tempo para poder recuperar. Então, às vezes, ele não consegue estar completamente recuperado para o jogo subsequente. É esse cuidado que a gente tem com os atletas, né? Principalmente no caso do Ronaldo, pelo tempo que ele ficou inativo e está correndo agora atrás. Mas é uma coisa que sem dúvida nenhuma chama atenção, foi essa entrega, essa alma. E eu sempre falo que uma equipe ela amadurece quando ela passa por esse tipo de situação. Sai perdendo em casa. O nosso torcedor foi fantástico, eu não canso de poder agradecê-los, né, todos que compareceram hoje, porque em momento algum houve algum tipo de manifestação contrária, mesmo quando saiu o gol deles. A força do torcedor na arquibancada, né, nas cadeiras, fizeram com que os atletas acreditassem realmente que seria possível virar. E quando tem essa sinergia, esse entrosamento, a gente não tem dúvida que se torna cada vez mais forte. Anderson, boa noite, parabéns pelo resultado. Hoje você mexeu as suas 3 alterações foram do meio para frente. O Oswaldo e o Fred saíram sentindo lesão, e também você mexeu no Ronaldinho. E até o começo da rodada o Fluminense figurava o pior ataque entre os 8 primeiros colocados do campeonato. É um setor que está te tirando um pouco o sono? Você está insatisfeito com o ataque do Fluminense? Eu não acredito nisso, né? A gente sempre acredita em equilíbrio. Não adianta você ter um ataque muito bom e ter uma defesa, né, muito ruim. Eu acho que a nossa equipe argumenta bem, assim, cria boas situações. Em alguns jogos a gente deixou talvez de conquistar os 3 pontos em função de algum lance muito decisivo, né? Então, algum lance, uma finalização. Mas a gente está sempre tentando melhorar e é o nosso objetivo. Hoje nós criamos boas oportunidades, poderíamos ter saído hoje com um placar até mais elástico, mas tem essa tendência da gente ter esse sofrimento às vezes até o final, né? De ser um jogo 2-1, 2-0, 1-0, aquele jogo que a gente tem que manter a concentração até o final para não perder esses 3 pontos. Anderson, eu conversei com alguns torcedores antes da partida que estavam reclamando bastante da arbitragem, que atrapalhou o Fluminense nos últimos jogos, e hoje teve mais um lance polêmico, o lance do pênalti. O que você achou? Isso está te incomodando também? Eu sinceramente eu não vejo, assim, eu acho que o futebol brasileiro está indo para uma tendência, entendeu? Essa questão da bola na mão, eu discordo completamente até com aquilo que o Marlon falou. Eu perguntei para ele: Marlon, você teve intenção de colocar a mão na bola? Ele: não. Então você não pode falar que foi pênalti, porque aquele é um gesto natural de um jogador que está correndo. Você vê que ele não tem momento algum, pelo menos na minha concepção. Eu não vi o lance ainda pela televisão, quero ver, mas eu ali... Você vê que a gente não percebe nem reação do adversário que está ali do lado dele
no sentido de perceber que foi um lance voluntário, entendeu? E em algumas situações a gente vê uma mão tão clara, né, com o jogador que vai se defender e não é marcado. Então, assim, é tão fácil fazer algumas coisas para alguns clubes e tão difícil de poder, talvez, marcar para outros clubes que a gente não entende, assim. É a mesma coisa do Internacional. O Alex, né, tivemos o Marco Júnior expulso e num lance muito mais claro, o Alex dá uma entrada, né, que teria sido talvez punida com um cartão vermelho até direto, e não é feito nada. E a gente não entende essa diferença de critério. Por que não é possível que não há a leitura do árbitro, não é possível que ele não tenha visto isso, entendeu? Então, assim, eu continuo com a minha convicção de que não houve toque na mão, isso não há dúvida. Mas nem todo toque na mão deve ser marcado como falta. Eu acho que aquele lance foi um lance extremamente casual, né, de um movimento do Marlon de estar correndo para cá, e ele não tem como fechar o braço, não havia menção assim de uma situação de cruzamento, de chute, né? Então eu particularmente acho que, continuo afirmando que na minha concepção não foi pênalti. A entrevista coletiva do técnico do Fluminense, Anderson Moreira. Se você falasse um pouquinho de Copa do Brasil, né? Você fala tanto dessa importância do elenco para ter 2 competições. Enfim, na quinta-feira você já começa a disputar a oitava de final da Copa do Brasil também, esse primeiro jogo aqui no Maracanã. Você pensa em tirar alguns jogadores, fazer algumas modificações por conta do desgaste? Ronaldinho, por exemplo, é um jogador que pode ser poupado dessa primeira partida. A gente tem que esperar agora, na verdade, assim, tudo que eu falar agora pode ser de uma maneira muito prematura. Então, assim, vamos avaliar bem, entendeu? Nós estamos com jogadores extremamente desgastados, vamos ver como é que eles vão se recuperar. Eu não tenho essa coisa de ficar poupando o jogador, porque a Copa do Brasil para nós também é muito importante. Mas o que pode me fazer tirar algum jogador é que se ele não recuperar completamente, não se apresentar em boas condições de poder participar do jogo. Então, a gente vai avaliar amanhã, na terça-feira, para poder ter uma ideia melhor. E diante disso a gente tomar algumas decisões, né? A gente já perde o Wellington Paulista, que não pode participar da Copa do Brasil, porque já teve uma participação pelo Curitiba. E ao mesmo tempo tem um retorno de alguns atletas também que são importantes para a nossa equipe. Anderson, voltando só para o jogo de hoje uma última vez, como é que você enxerga a vitória nesse momento? Claro, é importante voltar a vencer, mas um momento simbólico também de fechamento do primeiro turno. Como é que chega para você? Não, gente, a gente talvez assim tenha tido alguns momentos assim que a gente pudesse ter tido um resultado diferente, entendeu? Eu acho que nós deixamos escapar algumas situações que eram situações muito claras, que a gente poderia ter talvez terminado até numa situação melhor. Mas assim também realmente teve jogo talvez que a gente conseguiu uma vitória no momento final, né, um jogo muito igual, então a gente não pode ficar lamentando. O mais importante que eu tenho falado é que nós estamos reconstruindo a equipe do Fluminense no meio da competição em função de algumas saídas, de algumas chegadas. Não é o ideal, né? O torcedor às vezes pode ter aquela ansiedade, a coisa tem que funcionar, futebol não é assim, demanda tempo, demanda erro. É um esporte que você às vezes vai montando, vai percebendo o que funciona, o que não funciona junto, para que você possa dar uma cara boa para a equipe, né? Então é um trabalho diário que a gente tem de poder fazer essas observações, de fazer os encaixes, de perceber aonde cada um, né, acaba sobressaindo melhor com o companheiro. Mas a gente está evoluindo. Eu acho que a gente tem uma força boa aí para essa segunda etapa, esse segundo turno. Anderson, os jogadores já falaram que é especial, hoje a torcida falou que é especial. É especial também para o treinador você treinar uma dupla como Ronaldinho e Fred? Não, é claro, a gente sempre na carreira, eu acho que a gente tem essa condição, esse desejo de trabalhar com atletas de altíssimo nível. Isso facilita muito para o treinador, porque dentro do campo a nossa atuação é muito limitada, né? O treinador ele consegue fazer algumas modificações, alguns encaixes, mas as tomadas de decisões elas pertencem a esses atletas. E quanto mais maduro e mais qualificados são esses atletas, a tendência é que as coisas possam funcionar melhor dentro de campo. É claro que a gente fica muito honrado, a gente conversa, cobra também, né, dá algumas orientações para que as coisas possam funcionar muito bem. Eu acho que a gente tem
principalmente bola parada, ofensiva. Eu acho que a gente tem um poder muito grande hoje, de um grande batedor, de jogadores que cabeceiam muito bem. Então acho que é uma coisa que a gente pode melhorar também. Isso vai ser muito importante. Mas sem dúvida nenhuma que é um prazer e poder participar e colocar esses atletas trabalhando numa equipe que eles possam desenvolver o seu melhor, que é o principal objetivo do treinador. Esse é o Fluminense Flusão que enfrenta o Paysandu pela disputa da Copa do Brasil também. Paysandu que não vive boa fase no Campeonato Brasileiro da Série B, esteve durante um bom tempo na disputa pelo G4, agora se desgarrou um pouquinho, não está tão bem, o time inclusive não está podendo falar por ordem da diretoria. E seguimos com muito mais informações para vocês. Vamos ouvir agora a opinião de Ronaldo, o comentarista do terceiro tempo, né? Ronaldo Giovanelli. Ele falou, primeiramente, sobre o Osório. Osório que foi personagem da derrota do São Paulo, mais uma vez, 3-0 para a equipe do Goiás. E depois ele já emenda e fala sobre o Cássio, que fez grande partida com a camisa do Timão. Mas eu também não acho que ele é o culpado sozinho, porque todo mundo estava ciente e preocupado com os contra-ataques do Goiás, tanto é que o Goiás estava bem posicionado, e aí quando saiu para finalizar e matar o jogo. E tem sido uma coisa comum nessa equipe do São Paulo, quando você consegue passar das duas linhas, né, diga-se do meio de campo e da defesa, você consegue no contra-ataque finalizar as jogadas. A equipe que joga contra o São Paulo tiver essa formação e jogar no contra-ataque vence. Agora, o Osório colocou a equipe dentro de campo. Essa lesão do Breno é inexplicável, quer dizer, até pode ser porque ele ficou um tempo parado, então também tirou essa força no setor defensivo. E aí o Felipe Menezes andou, o Eric também, aproveitando da velocidade, e o Renan que estreou também, quer dizer, com a ausência do Rogério Ceni que sentiu a virilha, ele pode continuar dando uma sequência legal na carreira dele, porque foi muito bem na partida, que era no jogo pro Goiás ter goleado, uma vantagem enorme aí, e às vezes que saiu na cara do Renan, ele foi muito bem. Então, o São Paulo tem que se preocupar mais jogando em casa no contra-ataque. Essa foi a filosofia. Agora, o Osório sozinho não é o grande culpado, não, na minha opinião. As defesas do Cássio. Alá, Ronaldo, fale aí. Como é que ele fez aí essas defesas como o Rodolfo Rodrigues? Ele passou um momento difícil com dores, aquela coisa toda, mas depois ele teve um tempo para trabalhar também com o Mauri, que é um grande treinador. O posicionamento dele já é outro, ele está mais rápido no gol e isso facilita a vida dele, que ele é grandão, essa bola, ele teve que voltar e fazer a defesa. E isso é um cara que está bem treinado, posicionado e fazendo a leitura. Ele já não fazia tão bem assim, não sei se era por causa das dores que ele estava sentindo, mas aí você vê que tem a mão do treinador, que é aquela recuperação rápida, aí no chão, essa bola é dificílima, e ele tentou jogar para fora. Muita gente vai falar, ele não conseguiu, tem que jogar. Ele tentou jogar para fora, mas do jeito que ela pegou no chão, ele fez ela correr para lateral, e ela não saiu por causa do gramado ruim, Olha aí, a rapidez que ele está no gol. Agora... Essa é a grande diferença. E a recuperação, porque ele fez a defesa, fez a leitura para dentro e voltou e acabou segurando a bola. Esses os comentários de Ronaldo Giovanelli, comentarista do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Aproveitando que estamos ouvindo comentários, vamos ouvir os comentários do Edmundo, falando sobre a partida do Fluminense e Figueirense. Aqui no Maracanã, começou assim, o Fluminense em cima da equipe do Figueirense, né? Primeira jogada do Oswaldo, a conclusão do Cícero. No lance seguinte, o Cícero também voltou a chutar de longa distância, foi o destaque do jogo, o Cícero. Aí o Edson estava em impedimento depois do cruzamento do Gustavo Scarpa. Nessa jogada aí o Fred faz um domínio perfeito, rola para o Ronaldinho Gaúcho, né? Eles que jogaram pela primeira vez juntos hoje. E o Figueirense só se defendia, né? Sair partia no contra-ataque. Esse aí foi um chute de longa distância do lateral direito da equipe do Figueirense. Nesse a torcida pediu gol. E aí está o pênalti. Eu gostaria que fosse mostrado o lance do pênalti do Marlon, que também é um outro lance bem polêmico, mas que na minha opinião houve a penalidade. A partir daí o Fluminense reclamou pênalti também nesse lance em cima do Marlon. E aí o Fluminense voltou para o segundo tempo e faz o gol de empate nesse ótimo cruzamento do Wellington Paulista e a conclusão do Cícero. Cícero que voltou ao Fluminense recentemente, ainda não está 100% fisicamente, mas hoje fez
uma partida espetacular. O Wellington Paulista entrou no lugar do Oswaldo, faz o cruzamento logo no início do segundo tempo para que o Fluminense conseguisse chegar ao gol de empate. E aí só deu o Fluminense criou as melhores oportunidades, o Alex Muralha, o goleiro, foi o destaque. Nesse lance aí a bola sobra para o Ronaldinho, né? Na verdade sobra para o Cícero depois do chute do Ronaldinho, e o Alex Muralha faz novamente grande defesa. Aí, ó, na sequência, o Alex Muralha faz novamente, na cabeçada do Cícero, uma defesa espetacular, né? Só dava Fluminense, e aí tá o gol da virada. O Cícero faz um lançamento longo, o Fred no meio dos zagueiros usa toda a sua experiência e a técnica para dominar e só tirar do goleiro quando o goleiro sai para interceptar o lance. O Figueirense nesse momento aí estava com dificuldade de chegar ao ataque e o Fred comemora com seus companheiros. Foi um grande jogo, um jogo bem movimentado, onde o Figueirense saiu na frente. O Figueirense que veio de uma derrota para o São Paulo 2-0 no Orlando Scarpelli, está sem técnico, né? Deve anunciar o seu novo treinador depois que o Argel Fux se transferiu para o Internacional de Porto Alegre. E foi hoje aqui mais uma vez derrotado e ficou próximo da zona de rebaixamento. O Fluminense com essa vitória chega a 33 pontos e entra no G4. Esse é o Edmundo, e vamos ouvir, para fechar a rodada de comentários, o Neto falando sobre o gol do Avaí, que segundo ele foi bem anulado. Na minha opinião, naquilo que eu vi na hora, né, quando a batida do escanteio e o jogador da equipe do Avaí cabeceia a bola, o jogador da equipe do Avaí, que se eu não estiver errado é o Jesse, estava à frente. Na imagem da Band, eu tenho essa nítida impressão que o gol foi muito bem anulado pela Nadine, né? Agora, se tem uma outra imagem, se tem aí uma condição melhor de mostrar para nós que estamos aqui, ó, a gente vai colocar agora aí, ó, olha aí, ó, bateu escanteio, solta a bola, Morgante, cabeceou. O cara tá na frente, mas muito. Não tem o que discutir, pelo menos na minha visão aqui. Mas aí tem o pessoal que saiu ontem na festa, o cara foi de Zorro, né? Aí ele foi de Rob, aí ele falou, Neto, tava legal o gol tava legal. Aí o marimbondo que foi de Mariposa, uns foram de Mulher Maravilha na festa ontem que teve aqui do lado do hotel, pra mim tava impedido. Agora eu não sei pro Ronaldo, pra você, pra Larissa, pro Edmundo, a visão de vocês. Pra mim, o Jesse estava à frente, né? Até pela risca da pequena área, ele já está à frente. Agora, é uma opinião minha e que, ó, cabeceou a bola. Dá uma olhada aí, ó. Aí, ó, ele tá na frente, pra mim ele está na frente. Esse é o Neto falando na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. E no Campeonato Carioca Sub-20, tivemos a vitória do Flamengo 5-2 sobre a equipe do Botafogo, um jogo onde muitos atletas joias do Flamengo brilharam, e você vai ouvir agora Douglas Baggio, que foi ao ar na jornada da Bradesco Esportes FM. Quem tá aqui na linha com a gente é o atacante Douglas Baggio. A gente estava informando também dessa partida, Flamengo e Botafogo, decisão da Taça Rio, que o Flamengo venceu bem, goleou 5-2, e o autor de 2 gols do Flamengo foi o Douglas Baggio, e ele que está aqui com a gente. Douglas, primeiramente um forte abraço para você, e eu queria primeiro te parabenizar, né, por mais esse título, Taça Rio, e também Campeonato Carioca Sub-20. Queria saber aí, como é que foi essa partida, mais 2 gols para sua carreira, né? Primeiramente, boa tarde, eu que agradeço a oportunidade de estar falando com todos vocês. É uma honra para mim. E falar do jogo, graças a Deus a gente saiu com um belo resultado aqui do Engenhão. Podemos aproveitar as oportunidades no segundo tempo e matamos ele na partida. E estou feliz, esse grupo é maravilhoso, esse grupo merece muito, vem trabalhando no dia a dia como ninguém, mas sempre respeitando os adversários que sempre enfrentam a gente. E graças a Deus eu tive a felicidade de marcar 2 gols. Venho agradecer primeiramente a Deus, depois aos meus companheiros também, e todos os profissionais do grupo, como o treinador Zé Ricardo, o preparador físico Fabinho, o Niel, preparador de goleiro, o Noval, o diretor, o Léo Inácio, todos eles são ótimos profissionais, e graças a Deus tudo foi maravilhoso hoje. É comemorar e descansar também, que quarta-feira tem mais uma batalha pelo brasileiro.
Exatamente. Ainda falando desse título, Douglas, o Flamengo já tinha ganho a Taça Guanabara, agora ganhou a Taça Rio, né, campeão carioca. O Flamengo vai se consolidando, né, como o melhor carioca nessa categoria, né, e o Flamengo jogando muito bem, né, vencendo todos os rivais, inclusive 4 jogos seguidos contra o Vasco, agora vencendo o Botafogo também. Tudo bem que semana passada o Flamengo perdeu pro Botafogo, mas conseguiu agora vencer bem, né, perdeu os 2-1 e conseguiu dar a volta de 5-2, né, o Flamengo se consolidando aí com uma potência aqui no Rio. Exatamente, eu te falei, esse grupo é maravilhoso. A gente trabalha muito forte no dia a dia, o professor Zé Ricardo, e esse é um grupo que gosta muito de trabalhar, e os resultados vêm acontecendo, graças a Deus, né? Ano passado a gente tomou muita lapada, como se diz assim, tomou muita lapada, mas esse ano está sendo diferente. Não é à toa que a gente ganhou 4 clássicos em cima do Vasco, ganhou hoje a final de 5-2 do Botafogo, mas sempre respeitando os adversários também, entendeu? Agora é comemorar. Não somos o melhor do Rio assim, entendeu? Mas eu acho que estamos entre os 4 ali e o negócio é trabalhar. E agora, né, o foco não dá pra comemorar muito também, né, Douglas? Porque quarta-feira já tem jogo Campeonato Brasileiro Sub-20, partida complicada, e o Flamengo precisando dessa vitória pra classificação, né? Com certeza, comemorar hoje, né? Comemorar hoje e amanhã no treinamento é descansar, porque quarta-feira tem mais uma batalha pela frente lá na Gávea. Espero que nossa equipe vá bem e consiga a classificação para a final. O Douglas, é o Rodrigo Campos, parabéns pela atuação, parabéns pelo título. A pergunta que eu faço é o seguinte: eu cresci ouvindo aquela frase, craque o Flamengo faz em casa. É por aí, pelo grupo que tem hoje, o técnico lá de cima, o Cristóvão, pode olhar e ver que tem bons jogadores chegando, que tem jogadores que possam honrar essa camisa, Douglas? Com certeza, com certeza. É um grupo maravilhoso, é um grupo que tem atletas maravilhosos que gostam de trabalhar, atletas técnicos também. E com certeza, eles estão olhando aqui para a base, tem muitos talentos aqui na base, não só eu, mas sim entre os outros também, meus companheiros. E a gente está trabalhando forte aqui na base para quando a oportunidade aparecer, a gente está bem preparado. Douglas, até falando dessa questão do craque Flamengo faz em casa, qual é a expectativa agora de você assumir o profissional? A gente sabe que o Flamengo precisava de um centroavante reserva, acabou buscando o Kaique, que também é cria da base do Flamengo. Titular é, claro, o Guerreiro, né, grande ídolo, já está se tornando, né, um grande ídolo, grande jogador. Qual é a expectativa agora de você ser aproveitado um pouco mais de um profissional? Ou seu pensamento ainda é evoluir um pouco mais no sub-20 para depois ser chamado e não queimar etapas, como a gente costuma dizer? Eu estou trabalhando firme aqui na base, né? Estou fazendo meus gols, estou trabalhando firme para quando a oportunidade aparecer eu estar bem preparado. Os jogadores que estão lá em cima também são ótimos jogadores, não se compara assim ao Guerreiro, né? Grande ídolo da nação. E o meu, para quando a oportunidade aparecer, eu estar bem preparado e saber aproveitar da melhor forma possível. Agora, Douglas, só pra gente encerrar aqui, ainda falando do profissional, né, eu já vi muito jogo, vejo muito jogo, né, de todos os juniores, do Flamengo também já vi bastante, inclusive jogos seus, e você é um atacante de bastante velocidade, também se posiciona muito bem na área, é matador, apesar assim da baixa estatura, né, e muita gente considera que o centroavante tem que ser forte, tem que ser grande, e você, né, mesmo não tendo toda essa forma física, né, de gigantesco, grandalhão, como a gente costuma dizer, já tem 31 gols na temporada. É um pouco também para calar um pouco os críticos que falam que o centroavante tem que ser assim e que você não daria certo no profissional? Então, futebol hoje tá tendo muito isso, né, de centroavante alto, mas tem vários exemplos aí para seguir, né? Tem o Agüero, que é pequeno, o Soares também, não são grandes, né? E eu procuro fazer o meu sempre, né? Procuro trabalhar, procuro sempre estar bem, apesar que não sou muito alto, mas sei fazer a função bem ali. Não é à toa que eu tenho 31 gols na temporada, eu fazendo meus gols. Estou trabalhando e sempre tem as críticas por me ser baixo, mas eu procuro fazer o meu, o importante é fazer gol e ajudar a minha equipe da melhor forma possível. Douglas, queria agradecer a sua participação aqui na Bradesco, né? Inclusive dando os parabéns por mais um título e muitos flamenguistas até falando aqui com a gente, né? Que vocês é que deram alegria nessa manhã, já que o Flamengo perdeu no Campeonato Brasileiro pro Palmeiras e vocês agora com essa goleada sendo campeão carioca. Então o rubro-negro, pelo menos na base, pode dar um sorriso nessa manhã de domingo, Douglas. Eu que agradeço a oportunidade aí de falar com vocês. Agradeço também a todos os torcedores flamenguistas que torceram pela gente. Sabe que não é fácil no dia a dia da gente, né? Sempre vem lutando e batalhando para colher grandes resultados. Os resultados estão saindo
A pressão aqui no Flamengo é muito grande e a gente está sabendo lidar com isso. Agora é trabalhar e correr tem mais uma guerra. Valeu, Douglas. Um abraço aí, bom jogo na quarta. Abraço, obrigado. Esse é o Douglas Baggio, que com o Flamengo, além de conquistar a vitória sobre o Botafogo, foram campeões do Carioca Sub-20, já que conquistaram os 2 turnos. Estamos aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, conversando com Diego Raí, jogador que recentemente passou uma situação baita inusitada com a equipe do Vilhena, né? Lá no norte do país, final do campeonato rondoniense, e a situação ficou preta por lá, né? Diego, que jogou aí por 10 anos na Portuguesa, mais conhecido como Raí. Diego, queria agradecer a tua participação, Diego Raí, né? E queria que você contasse aí como é que foi essa história, que é até complicado de se acreditar, né? Que tudo isso aconteceu por lá. É verdade, o prazer é todo meu de estar falando aí com vocês. E realmente, cara, foi uma situação bastante complicada, onde vivemos aí uns dias de terror, digamos assim, né? Onde nós tivemos aí um atraso dos ordenados, né, do salário, e fomos cobrar o presidente e a diretoria do clube, e chegou a ter até ameaça, e tivemos que sair fugidos da cidade, né? Tivemos ajuda de algumas pessoas da cidade para a gente poder sair. Eu que estava com a minha esposa e tinha mais um atleta com a esposa. Saímos em 10 jogadores, onde tivemos ameaça de cortar a nossa alimentação, de botar fogo propriamente na casa do atleta, para a gente ficar sem onde dormir e não ter onde de ficar na cidade. Pedimos dinheiro para vir embora, então, se no caso não teria mais dinheiro para pagar a gente já não queria mais jogar, pois a gente já estava ouvindo muitas promessas de longa data e nada se resolvia, né? E o nosso problema financeiro cada vez mais se agravando, cada um na sua cidade, no seu estado, e foi complicado, e chegou essa situação da gente tomar uma decisão de ir embora da cidade. E quando pedimos o dinheiro para ir embora, foi até falado pra gente: então vocês vão no Farol e pedem dinheiro para ir embora, porque eu não vou arcar com nada. Então foi uma situação bastante complicada, parecia até cena de filme, pois saímos da cidade na madrugada da sexta-feira e demoramos cerca de 3 horas e meia para chegar na outra cidade, que era a cidade mais próxima. Ainda, graças a Deus, tivemos a ajuda do sindicato, da SAPESP aqui, do Sindicato dos Atletas e da FENAPAF, que nos auxiliaram, nos deram o respaldo e arcaram aí com as despesas aí de passagens terrestres e aéreas. Agora, eu queria que você explicasse para a gente o seguinte: como é que vê essa ideia de, já que não tem tido pagamento, já que não havia salário, e vocês numa final, então a gente não quer disputar, então a gente vai sair daqui, né? A gente vai buscar outros lugares para jogar, né? Ou voltar para casa. Como é que veio essa ideia, né? E queria que você contasse, descrevesse como é que foi o dia da dita saída, né? Então, essa ideia, a gente, para ter uma noção, o elenco todo já tinha feito 2 greves e estava se encaminhando para a 3ª greve. E é uma coisa que eu acho totalmente contra, eu acho que não é benéfico para ninguém, nem para o clube, nem propriamente para o jogador, onde você se para de treinar, você perde aí uma parte do seu condicionamento, só gera intriga entre clube, atleta e a imprensa em cima. Então, eu sempre fui muito contra isso e, assim, tentamos conversar diversas vezes, tentamos chegar a soluções aí para que não acontecesse tal feito e, assim, não tivemos um bom resultado, né? Até o momento onde a gente chegou na final do segundo turno e perdemos essa final do segundo turno em casa, onde já estavam tendo vários problemas e acabou acarretando dentro de campo. E aí teria a finaleira, né, que eles chamam lá, né, que campeão do primeiro turno, campeão do segundo turno faz a final geral. E aí nós, alguns jogadores, sentamos e
vimos que não ia ter mais solução nenhuma, que a gente realmente ia ficar sem os nossos salários. Eu, particularmente, minha situação agravando financeiramente, porque eu longe de São Paulo, que é meu estado de origem, as contas chegando consecutivamente, recebendo ligações de cobrança, eu falei, eu vou dar um basta, vou para minha cidade, vou procurar tomar outros caminhos, vou dar continuidade a alguns projetos que eu já tinha em andamento para tentar levantar essa verba financeira para arcar com as minhas consequências que eu já estava tendo, e outros atletas na mesma situação. Foi onde a gente determinou e conversou com o pessoal, falou que a gente queria um salário para jogar o primeiro jogo e o outro salário para jogar o segundo jogo. Eu que, no caso, já estava entrando no 4º mês sem salário. Então, e ainda ia ficar em haver mais 2 meses. Como não houve acerto, eu falei pro presidente que eu não tinha mais clima, não tinha mais como atuar pela equipe, eu acho que seria melhor a minha saída, e os outros atletas também tomaram essa atitude. E aí chegou na sexta-feira, foi quando estávamos esperando, porque já tinha tido o respaldo, como eu falei, do sindicato e da FENAPAF, e já estávamos com as nossas passagens compradas e sofrendo ameaças diariamente durante essa semana, e faltava ali mais um dia. Foi quando chamaram um de nossos atletas e falaram que o pessoal já estava seguindo a gente, sabiam os passos que a gente estava dando e que não tinha acontecido nada pior, no caso até de morte. Até meio complicado falar isso, eu não gosto muito, porque estavam respeitando ali algumas esposas que estavam com os jogadores, e foi onde todo mundo ficou muito assustado. Procuramos alguns amigos ali que tínhamos feito na cidade, e eles nos orientaram e nos ajudaram realmente a sair da cidade, que foi onde começou esse martírio aí. Começou na sexta, 1h da madrugada, e acabou domingo às 8 horas, 9 horas da noite, onde cada um chegou no seu destino final. É uma história que realmente parece coisa de cinema, né? O presidente que você cita é o José Carlos Dallagnol, né? Presidente do Vilhena, o gaúcho do milho. Vocês que foram para a cidade de Pimenta Bueno para conseguir viajar. Agora, o Raio, o que me chama a atenção é o seguinte: você, 10 anos na Portuguesa, e de repente aparece um time de Rondônia para você jogar, né? Eu queria que você falasse como é que você foi parar lá. Porque muitas das vezes a gente olha para o futebol, que já está caro aqui no Sul e no Sudeste, olha para estados sem tirar o respeito, como Rondônia, que as coisas são um pouco mais difíceis, e pensa, será que vai ter dinheiro? Como é que você foi parar lá no Vilhena e o que te levou a aceitar? Então, realmente, eu joguei 10 anos mesmo na Portuguesa, tive passagem por Paraná Clube, joguei na China, joguei em alguns clubes aqui do interior de São Paulo também. Já tenho digamos assim, uma bagagem, né? E assim, o convite para ir para o Vilhena foi feito pelo treinador, né, o Márcio Bittencourt, que já tinha tentado me levar em outras ocasiões para algumas equipes e nunca acabou dando certo, né? Porque eu estava empregado, não havia liberação da outra equipe, e foi onde me surgiu esse convite. Eu tinha realmente algumas outras situações em andamento, praticamente certas, mas que no desfecho final não acabou dando certo, e eu vi passando o tempo e ficando ali em casa mais um período sem trabalhar, que é uma coisa complicada, esperando aí uma situação melhor. E quando eu tive a oportunidade de conversar com o Márcio, eu tinha conversado com ele algumas vezes só por telefone, e aí a gente bateu um papo, ele me explicou o projeto, falou que estava levando outros jogadores ali também para a gente poder fazer um projeto bacana na cidade, de que era para ser campeão estadual, ter uma participação ali na Copa Verde e na Copa do Brasil, e posteriormente conseguisse a vaga na Série D, para a gente ter um projeto aí de levar o time para a Série C, já que a cidade é uma cidade que tem um potencial muito grande economicamente e poderia render frutos no caso da gente ter um sucesso. E começou tudo muito bem, né? Nós fomos campeões do primeiro turno e as coisas estavam se encaminhando tudo para um sucesso. Tivemos o jogo contra a Ponte Preta na Copa do Brasil, onde empatamos em casa,
e perdemos aqui em Campinas, mas foi um jogo atípico, onde tivemos uma expulsão e de repente poderia ter conseguido algo melhor na Copa Verde também. Então foi um projeto que foi mostrado e até propriamente pelo Márcio, né? O Márcio é um cara que tem um nome muito bom no mercado, um cara que foi consagrado como jogador e um excelente profissional, que hoje eu tenho como um amigo pessoal. Uma das partes bacanas dessa do Vilhena foi poder ter conhecido o Márcio e o auxiliar técnico, que é o Juninho Martins, também duas pessoas sensacionais e grandíssimos profissionais. Então nós acreditamos nesse projeto e ele também acreditou no projeto que foi mostrado para ele. Não propriamente nós só fomos enganados, como eles também. E assim, quando a gente está em casa, aparece uma oportunidade de um cara do gabarito do Márcio, a gente abraça a ideia e acredita num projeto. E tanto é que ele foi enganado também, como eu disse, e acabou dando desse desfecho todo. Agora, essa situação, né, que os jogadores hoje em dia, eles passam, principalmente quem não está em um dos 12 grandes clubes brasileiros, talvez até nos grandes, essa situação de toda hora ser apresentado o projeto para o atleta, né, que nem sempre dá certo. É uma situação bastante complicada, né? Algumas vezes acaba sendo um tiro no escuro, né, Raí? É verdade. A nossa vida é assim, né? Eu até costumo dizer, é uma incógnita, né? Você pode ir para um lugar despretensioso e de repente tá ali daqui a pouco no alto, ou você vai para um lugar bacana e de repente não ser o que você esperava. Então a gente tem que fazer algumas escolhas na vida e até propriamente não ficar desempregado, que é o mais importante, né? Porque hoje você está em casa, você não tem valor. Então o melhor que o atleta tem que fazer é procurar estar sempre em atividade. É difícil você ficar acreditando nessas coisas, mas a gente também não tem muita opção. A gente vai fazer o que ama, o que sabe fazer, o que procura fazer de melhor. E às vezes a gente cai em algumas ciladas como essa e acabam prejudicando não só a vida financeiramente, mas como a vida de cada um, né? Hoje eu falo com os meninos que passaram ali comigo nessa situação do Vilhena, cara, e foram momentos assim que eu vi humilhações, coisas que eu acho que nenhum ser humano merece passar, independente da área que ele atua. Agora, Raí, ex-jogador da Portuguesa por 10 anos e ex-atleta do Vilhena também, o último clube onde passou essa situação de ter que fugir da cidade. É interessante que, apesar de tudo, apesar de vocês terem que ter fugido antes do final do campeonato, antes propriamente da final, o time chegou longe, né? O time chegou e conseguiu os resultados, mesmo com atraso de salários, mesmo com situações adversas. Queria que você falasse isso pra gente, né? Porque, querendo ou não, dentro de campo as coisas estavam acontecendo, né? Sim, estavam acontecendo. Foi, como eu disse, o Márcio montou uma equipe forte ali pro campeonato, que se diziam ser fraco, mas não é fraco, é um campeonato que tem um equilíbrio muito grande. As equipes se preparam, com jogadores também que atuaram em clubes grandes, que já tiveram passagem por equipes já de nomes, e as coisas estavam acontecendo. O grupo se fechou, acreditava na tal situação que até então seria apresentada, e o que deixava a gente chateado eram as promessas. Segunda-feira tem dinheiro. Aí chegava na segunda, ninguém atendia a gente, ia atender só na quinta. Não, na terça tem dinheiro. E entrou 50 mil no clube, eu vou pagar vocês. E essa situação foi perdurando e foi indo. Quando a gente viu, já estava entrando no 4º mês aí de salário atrasados. E no final, eu acredito que tenha começado a refletir dentro de campo, que foi quando a gente perdeu o jogo da final em casa, e eu acho que começou dali, começou a descambar o barco, né? A coisa começou já a refletir dentro de campo. Aí começam as intrigas entre uns atletas e outros, devido a essa falta de dinheiro, problemas pessoais, e foi onde a gente chegou. No começo a gente foi levando, aí teve a saída do Márcio, que boa parte dos atletas já também queriam ter ido embora, porque não teriam nenhum motivo ali para ficar, a não ser
porque o Márcio tinha levado e a gente corria, acreditava na pessoa dele. Então, quando você é enganado, você acaba se desiludindo, né? E o que eu via nos olhos dos meninos ali que estavam era propriamente a desilusão, né? Propriamente o que você via, poxa, onde eu fui me meter, o que estou passando. E mesmo assim a gente entrava em campo, dava o nosso suor e mais promessas e não cumprimentos. Então, aí foi onde nós resolvemos tomar a atitude mesmo de ir embora e cada um seguir sua vida. Agora, Diego Raí, seguinte, a questão de atraso de salários e essa situação de promessas e promessas e promessas. Eu já cobri o América em 2013, quando a equipe aqui do Rio de Janeiro passou por um período de cerca de 3 a 4 meses também sem receber salário. Eu acompanhei várias situações e vários comentários em off dos atletas falando sobre vários assuntos da equipe e falando que a situação não se resolvia. Essa situação, ela é comum no Brasil, infelizmente, muitas promessas que não acontecem. Você já ouviu casos de alguns amigos seus falarem também esse tipo de situação, de clubes até um pouco mais renomados do que o seu? Sim, com certeza. Hoje é uma situação que o futebol brasileiro ele vive, né? Do clube não ter uma estrutura financeiramente muito boa, e de realmente ter esses salários atrasados. E assim, nós jogadores, eu digo por mim, eu fiquei lá os 4 meses, eu propriamente saí nas ruas lá em Vilhena, eu acho que poucas pessoas sabem disso. Eu tentei buscar ajuda para o clube, eu tentei arrumar parceiros, patrocínios para levar para o clube, e em prol de ajudar todo mundo. A gente sabe que não está fácil, não é difícil, e o jogador é flexível a isso, ele precisa trabalhar. Claro que ele precisa do dinheiro todo mês, como qualquer outro trabalhador, mas o que mais choca, o que mais machuca a gente é essa promessa, onde foram mostrados documentos, no nosso caso, eu vou dizer propriamente, foram mostrados documentos que teve a entrada de dinheiro. Um clube que tinha vários patrocinadores, um clube que teve uma participação na Copa do Brasil, um clube que participou de uma Copa Verde, que teve uma premiação para ser campeão do primeiro turno. Então, o dinheiro entrou, mas a gente não sabia para que seria destinado e também, como muitas vezes eu disse para o presidente, não diz respeito a mim, porque eu sou apenas atleta, né? Mas o que a gente ficava chateado era isso. Por que entrou o dinheiro e a gente não recebeu o nosso salário? Ou, eu vou pagar semana que vem, então se você não pode cumprir, eu acho que é melhor você não prometer nada. E eu acho que isso que frustra os jogadores do futebol brasileiro e que acabam deixando muita gente aí em situações complicadas devido a essas promessas que não são cumpridas e que acabam acarretando aí em situações adversas aí, como foi uma dessas que a gente passou. Agora, Raí, última pergunta. Com relação ao atleta, né, a gente sempre acaba vendo, né, volto a citar mais uma vez o América, no início de uma competição, no início de uma temporada, nos clubes acaba tendo alguns testes, alguns jogadores que são levados para montar um elenco propriamente falando de clubes de Série C, Série D de brasileiro e divisões estaduais menores também, Série B do Rio, Série C, dentre outras coisas. Para o atleta, ele ficar parado, esperando essas situações acontecerem, eu já acompanhei atletas, por exemplo, sem citar nomes, que jogaram um campeonato carioca e passaram o resto da temporada sem fazer nada porque não pintou nenhuma situação. É uma realidade hoje e é complicado esse tipo de situação porque a gente sabe que o trabalhador, ele é nada mais justo do que ele arranjar um trabalho para si, né? Não, realmente, isso é uma coisa que está pegando bastante. Eu tenho vários dezenas de amigos em clube que estão desempregados em casa, alguns com alguma atividade extra-campo, né, que conseguiram montar um negócio próprio, que tem uma atividade paralela ao futebol, e outros não, que é o caso onde passam mais necessidade, o que é o que eu via lá em Vilhena, né. Eu, propriamente, eu tenho uma situação, um negócio próprio, mas ainda não consigo me sustentar propriamente disso, mas é um dinheiro extra que entra, que consigo aí meio que mesclar algumas coisas, né? Mas é difícil, o atleta hoje, ele tem que se dedicar o tempo todo ao futebol e tem que pensar no futuro. Hoje, cerca desses
desses salários atrasados, dessa condição hoje do nosso futebol, a redução também de salário. Hoje teve uma caída muito brusca de valores, você ganhava um X, agora ou você ganha Y ou você fica em casa. Então é uma situação complicada. Eu já passei situações como essa, de ficar desempregado aí cerca de 8 meses. Eu, num total, eu calculando aqui com a minha esposa, eu fiquei já 2 anos e 4 meses sem entrar R$1, sem receber um salário. Então, é uma coisa bastante complicada que, se a gente não se preparar, se a gente não tiver uma reserva ou não tiver uma atividade paralela, realmente traz danos aí muito prejudiciais aí para a nossa vida, né? Diego Raí, ex-lateral da Portuguesa e também ex-Vilhena, que passou por essa situação, né, de ter que fugir da cidade em virtude de várias situações aí conversadas aí no nosso papo sobre o clube do Vilhena. Diego, queria agradecer sua participação aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Te desejar sorte, né, numa próxima empreitada, né, porque a gente sabe que hoje em dia o atleta está precisando bastante de sorte, que está complicada a vida do jogador de futebol, não só do jogador de futebol, mas do trabalhador no Brasil, está complicada a situação. Queria agradecer sua participação aqui na Bradesco Esportes FM, te desejar sorte, né, e quem sabe já pinta um novo clube com melhor aproveitamento para você. Opa, se Deus quiser, eu que agradeço a oportunidade da Bradesco Esportes. É um grande prazer, aí espero num futuro próximo estar falando novamente aí, mas vestindo a camisa de algum clube, podendo contar histórias boas e felizes aí para todo mundo também ver que o futebol não é só essas situações difíceis, tem momentos de alegrias e de muito sucesso. Chega de coisa ruim. É isso aí, valeu. E esse aí é Rai, ex-jogador da Portuguesa, jogou por 10 anos na equipe da Portuguesa, o atleta que estava no Vilhena de Rondônia, mas nas vésperas da final do segundo turno do campeonato rondoniense, foi obrigado, assim como o resto do elenco, a fugir devido a ameaças, segundo eles, do presidente do time, que estava devendo 4 meses de salários para os atletas, uma história que parece aí que é única, que só acontece no futebol rondoniense, mas não é, acontece em vários outros lugares. Essa história pode ser replicada em vários atletas do país, né, que passam por anos sem conseguir clube, que tentam se sustentar de outras coisas e que também aí sofrem pressões por cobrar salários atrasados, não a esse ponto, talvez, mas que sofrem essas pressões também. E o James Azevedo chega rapidinho com um boletim falando sobre motor. Esse é o Boletim Bradesco Motor e aqui você fica sabendo tudo sobre o mundo das corridas. Thiago Camilo venceu a corrida do milhão da Stock Car que aconteceu em Goiânia, superando dores no pé que foi lesionado no acidente da etapa em Curitiba. Mesmo largando em 12º e com 18 lesões, o competidor da equipe RCM fez uma bela largada e ainda fez várias ultrapassagens ao longo da disputa para assim chegar ao 3º triunfo na prova especial. Daniel Serra e Ricardo Zonta fecharam o pódio da etapa. O espanhol Jorge Lorenzo, da equipe Yamaha, venceu pela 5ª vez no ano ao conquistar o GP da República Tcheca de MotoGP na pista de Brno. Saindo da pole position, Lorenzo impôs ritmo forte desde o início, não dando chances a Marc Marques da Honda, que fechou em 2º. Valentino Rossi, que é o companheiro de Lorenzo na Yamaha, largou mal e terminou em 3º lugar. Pela NASCAR, a Stock Car americana, o piloto Matt Kenseth, da Joey Gibbs Racing, dominou de maneira absoluta a etapa de Michigan, na qual largou da pole position. Austin Dillon chegou a ameaçar, mas no final Kenseth fechou na frente com tranquilidade, alcançando a 2ª vitória em 3 provas. Kevin Harvick terminou em 2º e Martin Truex Jr. terminou em 3º. James Azevedo para a Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Esse é o James Azevedo falando na Bradesco Esportes FM. Bradesco Esportes. E vamos ouvir agora a palavra de Ederson, nome da equipe do Flamengo na última partida. Foi muito bem, marcou 2 gols no confronto que foi aí o da derrota da equipe do Flamengo. Ederson foi muito bem e você vai ouvir agora a palavra dele. Olha, as jogadas ali no primeiro tempo, uma sobre o Pará e outra sobre o Guerreiro,
Foram, assim, ao meu modo de ver, pênalti, mas, bom, eu não gosto muito de comentar sobre a arbitragem. Espero que possa existir um equilíbrio, assim, nesse quesito. Procuro sempre concentrar no jogo, mas claro que a gente fica triste, porque um lance de gol ali do Guerreiro, claro, e sofrer o pênalti e não ser marcado, aí fica difícil, mas, bom, aconteceu, agora a bola para frente. Olha, eu não acho que o futebol é dividido assim em setores. Eu acho que um time tem que funcionar coletivamente. Então, acho que na fase defensiva todos têm que participar também, assim como na fase ofensiva, quando o time ataca, o time tem que estar sempre compacto. Talvez é uma das coisas que a gente tem que melhorar, esse amadurecimento. Nós conseguimos virar o jogo e ali naquele momento talvez faltou um pouco de lucidez para recompor o time e continuar compacto, para evitar talvez os gols. A gente sabe que tem que melhorar nesse quesito e a gente vai trabalhar para isso. Bom, contra o Vasco será um clássico, né? Um jogo difícil, é outra competição, apesar do Vasco não tá bem no Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil é outra história, então vai ser um jogo difícil, a gente tem que recuperar bem, se concentrar para esse jogo, para fazer o melhor. E eu estou melhorando aos poucos, estou pegando o ritmo de jogo, é meu segundo jogo com o Flamengo, e espero melhorar cada vez mais para estar ajudando o time. Não, na Europa eu já joguei nesse horário, mas era um período mais de inverno, onde era lá mais frio, né? Então não sente tanto esse calor. Realmente hoje estava muito abafado ali dentro de campo, uma dificuldade para os dois times. É claro que a gente prefere jogar à tarde ou à noite, mas os horários são feitos pelos responsáveis, nós temos que respeitar e ir em campo e tentar dar o máximo. Não, fica um gosto amargo, porque a gente gosta de sair de campo com a vitória, apesar de ter feito os gols. É claro, é sempre uma alegria fazer gol, mas o que dá mais alegria a um jogador é ver o time vencer. Então hoje eu fico triste pela derrota do time, mas acho que todo mundo está de parabéns, vamos corrigir os erros, tem que manter a cabeça erguida, continuar com a mesma confiança de sempre e trabalhar para corrigir esses erros aí, que o nosso time tem muita qualidade e pode fazer muita coisa boa aí no segundo turno. Não, eu acho que a gente tem que pensar jogo após jogo. O Campeonato Brasileiro é difícil, a gente viu hoje um jogo onde teve de tudo, aconteceu de tudo ali em 20 minutos. Então acho que nós temos que concentrar jogo após jogo, melhorar. Nosso time tem muita qualidade, tem que só corrigir algumas coisas e eu acho que podemos ir aí melhorando na tabela aos poucos e para chegar na reta final bem posicionado para conseguir dar o máximo e tentar a melhor classificação possível. Esse é o Ederson falando na Bradesco Esportes FM. E agora vamos ouvir uma palavra muito interessante, né? Vamos ouvir o trecho do Milton Neves aí falando com o Tite, onde ele falou sobre apito amigo. O Tite não gostou nem um pouquinho e retrucou. Vamos ouvir. Estão pegando no pé do seu time que não marca um pênalti contra o Corinthians, que não sofreu nenhum, que a arbitragem está favorecendo. Como é que você vive isso? Eu nomino. Fiquei muito chateado contigo, Milton. Por quê? Porque no jogo contra o Santos, e tu prima por igualdade, lá na Vila, teve 2 lances decisivos. Um de cruzamento, onde há um braço aberto, e tu vai mostrar as imagens, eu sei porque tu é coerente, e que não houve a marcação da penalidade. Um outro na sequência de um cruzamento, e ao rebote, e o Fagner foi expulso porque a bola bateu na mão também. Então tem erros que são a favor e que são contra o Corinthians também. E apito amigo não tem. E isso foi ao vivo, hein, galera? Isso foi ao vivo aí na Bandeirantes no terceiro tempo e você ouviu também na Bradesco Esportes FM. Valeu, galera, muito obrigado pela sua audiência em 91.1 na Bradesco Esportes FM do Rio de Janeiro, 94.1 na Bradesco Esportes São Paulo. Obrigado pela sua companhia em 91.1 e 94.1. Tivemos na mesa de áudio o Brinquinho, também tivemos aí a participação de você, torcedor e ouvinte da Bradesco Esportes FM. Um grande abraço também ao Fábio Azevedo no Rio, ao Bernardo Ramos em São Paulo. Valeu, galera! Fui! Café Esporte Bola.